Non abbiate paura! Opa! Aí Ei, sim. Tudo bem, Maurício? tudo bem, e você? Bem também, graças a Deus, cara. Graças a Tá Deus. legal o som aí? Tá bom, tá bem bacana o som aqui. O meu tá legal aí também? Tá joia. Pessoal, como é que tá o som aí? Dê um feedback pra gente, né? Pessoal que tá aí, José, o Thiago, todo mundo que tá entrando aí, Gabi. Dá um ok pra gente com relação aí ao áudio, né? Só pra gente ver se tá tudo ok. Beatriz. Ah, legal, tá ok, Marcão. Sejam todos bem-vindos, né? Mas principalmente você, Maurício. Cara, que alegria, né? A Obrigado. gente. Uma alegria te ver de novo aí. Faz tempo, né? Nossa, nem fala, cara. Faz tempo, né? Talvez uns 4 ou 5 anos, né? Que a gente não se vê pessoalmente, né? Acho. É, Faz bastante tempo. O pessoal que está acompanhando a gente, né? O Maurício, a gente se conhece de algum tempo. Principalmente de alguns encontros, né, Maurício? Que você veio aqui conversar com a de gente. Sorocaba. Principalmente para os jovens, né? Aqui da Isso. cidade. Então, uma alegria imensa poder falar com você novamente, se Deus quiser, fisicamente, né? Logo, logo. É. Passando essa loucura toda agora, né? Glória a Deus. Logo, logo tudo vai passar e tenho certeza que tempos melhores virão, né? É um novo Ah, normal, né? se Deus quiser. Se Deus quiser. Que a gente saia melhor dessa. Com certeza. Só aproveitar que o pessoal que está entrando aí, pessoal, vai mandando aí o aviãozinho para a galera, né? O pessoal que de repente também está entrando aí pela primeira vez, né? Deixa eu só me apresentar também, me chamo Matheus, né? Já vou pedir para o Maurício se apresentar, mas Matheus, sou aqui da equipe da Teologia do Corpo de Sorocaba, né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre a TDC. Estou aqui hoje com o Maurício, né, Maurício? O Maurício, nosso convidado especial. Vamos esperar só mais um minutinho, Maurício, antes de a gente começar, né? Para o pessoal Beleza. poder enviar aí para o pessoal. Pessoal, não esqueçam, aviãozinho, clique, mande para o pessoal aí para fazer essa partilha, essa live conosco hoje. Tenho certeza que muita coisa boa de Deus nós teremos essa noite. Tenho certeza absoluta. Então vamos lá, né, Maurício? Vamos, o pessoal já está chegando. Alan, abraço, Alan. Manda um abraço para esse rapaz aqui que sempre acompanha a gente nas lives aí da Teologia do Corpo. Deus abençoe a todos, principalmente o Bacana. Alan, que tá firme aí e fiel nas lives. Muito bom. Maurício, se você quiser se apresentar um pouquinho aí, né? O pessoal saber quem é Legal. você. Então, eu sou o Maurício, eu sou daqui de São Paulo, da capital. E eu sou coordenador nacional do Courage, que é um apostolado da Igreja Católica para apoio espiritual de pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo ou por ambos os sexos, né? E já estou no apostolado desde comecinho de 2012. Já conheço o Courage há mais tempo, conheci o Courage Internacional, escrevendo para eles e tal, e como coordenador aqui para o Brasil tem o que aí uns 5 anos mais ou menos, que me pediram para assumir esse cargo, e agora também estou como representante para a América do Sul, né? Benção. É, Glória a Deus por todo esse chamado, né, na sua vida. é, Eu posso falar assim que eu vejo você assim, eu vejo um sinal de Deus. Isso é muito claro, né? imagina que Tenho certeza. eu falo que eu vejo isso todos os dias nos membros que vão entrando, nos irmãos que já estão, os irmãos, as irmãs tal, que vão entrando. Isso aí é um sinal de Deus mesmo, porque o mundo chama para outro caminho, né? E o apelo é muito forte, né? Quando Deus age na vida dessas pessoas, é um sinal muito visível mesmo, né? Da ação de Deus. É fantástico. Mais para o final da nossa live, de repente, eu acho que vale a pena de conversar um pouquinho mais sobre o Courage, né? Em si, para o pessoal conhecer tudo mais e até pesquisar, buscar, né? Contatos e tudo mais. Então, você que está nos acompanhando, o que eu quero pedir para vocês todos é que fiquem conosco até o final, fiquem firmes, né? Porque no final também nós vamos colocar algumas coisas práticas aqui, de contatos, tudo mais, do pessoal do Courage, para que você possa também buscar ajuda, buscar contato, Orientação, né? exato, Uhum. orientação. Uma coisa que vinha muito no meu coração, Maurício,
para essa live de hoje, me vinha aquela passagem, né, do samaritano, em que, né, vem o samaritano ali e olha, move-se, né, a palavra diz que ele moveu-se de compaixão, cuidou, levou para a Sim, hospedaria, né? E o que eu sentia no coração para essa noite é isso, é como se Deus estivesse ainda mais movendo-se de compaixão por nós, mas por muitos dos irmãos que estão nos assistindo aqui, que talvez sim, estejam em conflitos, estejam em dúvidas que estejam impedindo uma vivência feliz, né? Uma vivência sim, sim. autêntica da sua própria vocação, da sua identidade. E o que eu espero, assim, nessa live é que, de fato, essa compaixão de Jesus por todos nós se manifeste forte, né? De forma forte. Tenho certeza. Tenho certeza de que Jesus, nesse momento, está como que pegando a muitos aqui, né? Como aquele judeu ferido, machucado e olhando com compaixão. Eu tenho certeza que ele vai cuidar na hospedaria, que é de certa Na forma, a nossa, igreja, né? né, Maurício? Então, Sim, sim. Maurício, aproveitando que nós estamos já com um público legal, o pessoal está chegando ainda, mas eu acho que seria interessante a gente começar um pouquinho, né, falando um pouco da tua vida, do teu testemunho, e aí, à medida que as coisas forem desenrolando, a gente vai entrando em alguns temas aqui, né, para o pessoal Show. conhecer de fato quem é o Maurício, né, além de ser o coordenador, além de ser hoje o líder aí do Courage, né? Então, contar um pouco da minha história, resumindo, para a gente poder depois abordar os outros temas, né? Porque assim, é muito longa. Acabei de fazer meio século agora no sábado passado, então é uma história longa, é uma história de meio século. Mas eu vou dar uma condensada exatamente só para falar por que, né? Eu estou no Courage, como o Courage me ajudou também a reconhecer minha identidade de homem, de cristão, e principalmente ver que eu posso trilhar um caminho de santidade. Eu sempre começo minha história dizendo que a minha história começou com uma grande ausência, que foi a ausência do meu pai, aquela grande figura que sempre significa, né, a Deus nas nossas vidas, né? A criança vê, entende como é Deus, tendo ali, em primeiro lugar, a figura do pai dela, né? Aquela figura masculina que cuida, que realmente zela pelo filho. Então, eu não conheci o meu pai, minha mãe teve um relacionamento e eu acabei nascendo. Meu pai até, ele queria que minha mãe abortasse, ela se negou. Então, já foi uma história de ausência e rejeição, né? Um início assim. Na infância, sempre foi uma procura de figuras masculinas assim saudáveis para mim, que não se apresentaram. Minha família era um pouco disfuncional, caso de alcoolismo tal, então e aqui o abuso moral era muito presente também. Eu sempre fui muito introvertido quando criança, até na adolescência um pouco também. Eu não me entrosava bem com os rapazes, me dava melhor com as meninas, apesar de não me identificar como uma menina, me via como um menino, mas eu tinha medo, um pouco de medo do mundo masculino, né? Dessa coisa da masculinidade. Então, não jogava bola, então me chamavam de viadinho, bichinha, aquelas coisas que, mariquinha e tal, o tempo inteiro. E eu sempre vivi nesse conflito, né? Nessa busca, assim, de entender realmente qual era a minha identidade. Né? De ver que eu tinha o corpo de menino, também me sentia como menino, mas né, o mundo masculino para mim era muito misterioso. E isso foi passando, eu tive um irmão também, de um relacionamento também que minha mãe teve, também o pai dele não ficou com ela. Perdi esse irmão quando eu tinha 8 anos, um pouco depois disso, eu sofri um abuso sexual, assim, por mais de uma vez. E isso também foi uma outra coisa que marcou, né? Essa perda do meu irmão, que foi aquele companheiro que eu tinha, também depois esse abuso. A adolescência chegou e aí então os hormônios em alta e aí começou aquela coisa de desejo sexual, descobri o pecado solitário. E tem que se lembrar que nessa época não tinha internet também, né? A pornografia não era uma coisa tão assim disseminada, então a gente procurava coisas aqui e ali escondido, mas poxa, eu comecei a me interessar pelos rapazes, ter esse desejo que aí começou a virar sexual mesmo,
E eu estranhava muito isso, escondia, porque eu tinha medo, né, de ser chamado de mil coisas. E nessas, minha família era uma família católica de BGE, não tive uma educação lá, assim, muito profunda, né? Minha mãe tinha sido freira, depois ela saiu do convento, e eu aprendi a rezar, mas male male, né? Não tinha feito primeira comunhão até então. Aí um amigo meu se converteu, eu segui o exemplo dele, achei muito legal, e fui, né, buscar a igreja, fui fazer catequese, fiz primeira comunhão, mas ainda com aquela pergunta, né? O que Deus quer de mim, então? O que é esse sentimento que eu tenho? Porque ninguém me explica, é um tabu muito grande. Enfim, continuou desse jeito, mas até então eu não tinha tido nenhum relacionamento sexual, assumido qualquer vida gay, nada disso. Entrei, descobri, assim, a vocação também religiosa, entrei para um convento falando de todos esses conflitos interiores que eu tinha, e o superior falou, não, vamos ver, né, se você consegue viver a castidade e tal, tal. E eu vivi muito bem durante 4 anos, quase 5, dos 19 até os 24, dentro do convento. E no final tive problemas com obediência, aí acabei caindo em faltas contra a castidade, solitárias. Saí. Minha mãe estava doente também nessa época. E depois de eu voltei para um grupo católico que eu fazia parte. E houve uma coisa que me marcou muito nesse tempo, que foi o seguinte, que muita gente ouve também. Homossexual não tem como se salvar, homossexual vai para o inferno, né? Gay não tem um lugar no céu, gay não tem lugar na igreja, né? Gay tem que morrer, coisas desse tipo. Mas o que eu ouvi especificamente foi, homossexual vai para o inferno. E isso de um líder católico. Então eu falei, bom, eu não posso falar nada, porque senão o único lugar em que eu estou realmente encaixado são meus amigos católicos e tal, eu não posso revelar isso. Só que o desejo foi aumentando e eu não sabendo como lidar com aquilo, pensando, e agora? Meus amigos estão casando, me caso também, porque não tenho condições agora de voltar para o convento, minha mãe está aí, o que eu faço, né? Explodiu uma hora, eu com 27, eu tinha um colega de trabalho que era abertamente gay, aí eu falei para ele, olha, eu quero conhecer. Larguei a igreja, porque eu falei, eu não vou viver uma vida dupla, e fui, né, com esse colega para uma boate, bar, essas coisas. Fui lá, e aí o que aconteceu? Eu tive meu primeiro relacionamento, primeiro beijo, e primeiro relacionamento sexual com um cara, e ali foi a época que outra marca, né, adquiri o vírus HIV. Aí eu falei assim, pô, Deus é sacana comigo, né? 1 ano depois eu perdi minha mãe, e aí foi mais uma coisa, né? Deus me fez gay, sem pai, sem irmão, sem mãe, e agora com esse vírus maldito, né? Era tudo que eu pensava desse jeito. Então eu falei, quer dizer, eu caí de cabeça na vida gay, né? Porque eu não encontrava acolhida na igreja, explicações, me dizendo como viver, né? O que fazer, né? Viver a castidade, tá? Não adiantava me falar para viver a castidade, tá? Como é que eu vivo isso? Qual é a finalidade da minha vida? Então, entrei na vida gay, tive relacionamentos estáveis, épocas de muita promiscuidade, também misturei drogas, conheci gente boa, gente ruim, porque é uma grande besteira falar que só os gays isso, os gays aquilo. Eu estaria alimentando esse preconceito também, né? São pessoas, criaturas de Deus, que também estão precisando de ajuda, né? E senão eu mesmo vou alimentar o preconceito que tinham em relação a mim. Então conheci gente boa, gente ruim e tal. Num certo momento eu estava num relacionamento meio destrutivo, também os dois vivendo a promiscuidade e tal, eu parei de tomar meus remédios para HIV, tinha desenvolvido um câncer de pele, estava quase ali à beira da morte e pedi eu estava realmente nesse comportamento assim, eu queria morrer, e eu pedi a Nossa Senhora uma última graça. Se realmente eu já sou consagrado desde 2000 não. 2001. Não, antes, 91. Tem 29 anos que eu sou consagrado. Aí eu pedi a Nossa Senhora uma graça, né? Que se fosse para eu viver, que ela me mostrasse o caminho. Eu queria realmente que ela me mostrasse o caminho e me curasse, me salvasse daquele buraco. Eu entrei num outro relacionamento, melhorei de saúde, mas eu voltei a assistir missa, porque até então eu tinha abandonado tudo, livros, oração, não rezava mais nada, me enfiei em Wicca, Umbanda, Candomblé, tudo quanto era coisa assim, amigável, que aceitava um pouco mais a homossexualidade, mas nada me preenchia, nada.
os relacionamentos, essas religiões todas, né? Nada me preenchia. Era um vazio lá dentro, né? Eu procurava. Até que eu entrei nesse relacionamento, voltei a assistir missa, sabia que não podia comungar, e num certo momento eu me coloquei naquele impasse. E agora, o que eu faço? Né? Se eu quiser viver como cristão, eu sei o que a igreja fala. Né? Eu não sei ainda qual é o caminho certo, mas eu sei que para eu me salvar eu tenho que estar na igreja. Né? E eu vou fazer esse mergulho de fé. Eu vou voltar. Aí tive que terminar o relacionamento. Somos grandes amigos até hoje. Ele não se converteu, assim, né? Espírita, esse último relacionamento que eu tive, mas é uma pessoa excelente, um ser humano muito bom. Eu rezo todos os dias. Voltei para a igreja, me confessei, aquela confissão longa, porque foram mais de 10 anos em vida gay. E aí, a grande pergunta, tá, e aí, e agora? O que eu vou fazer? O que a igreja tem? E foi quando eu fui para a internet, né? E procurei lá, não quero ser gay, coloquei umas coisas assim, né? Para ver se eu achava, né? Aí achei muita coisa evangélica, não sei o quê. Falei, não, tem alguma coisa católica, não é possível, né? A igreja sempre está aí, o Espírito Santo agindo, tem que ter alguma coisa. Aí, pum, achei lá Courage, não tinha nada aqui do Brasil ainda, né? E eu falei, olha, que interessante. E aí fui vendo as matérias, fui lendo as coisas, conversei com o meu confessor, né? Depois de um tempo começou um blog aqui também, eu comecei a acompanhar, e depois de uns anos assim para frente, quando foi no final de 2011, entrei em contato, depois aceitaram que eu fosse às reuniões, né? E encontrei lá o meu caminho. Meu caminho, realmente, que a igreja me mostrava de como viver realmente essa santidade, mesmo sentindo atração pelo mesmo sexo. E hoje estou aqui, fazendo essa live e levando essa palavra para outras pessoas, né? Glória a Deus. Glória a Deus, Maurício. Resumidamente, é isso. É um resumo longo, vai. Não, foi fantástico. Foi esclarecedor. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você que está até um pouco fora aqui do nosso script, mas que me veio aí durante a tua partilha, né, do teu testemunho. Você disse que quando você conseguiu encontrar ali na igreja, principalmente através do Courage, né, uma resposta, mas você conseguiria, tipo assim, falar, poxa, foi esse momento e esse ponto que parece que as coisas clarearam? O que foi que, de repente, deu essa claridão? Porque, beleza, você encontrou lá a questão do apostolado, mas algo ali no apostolado ou em alguma outra coisa tipo, né? Deu aquele... Sim, foi exatamente o ponto que, para mim, era apresentado. Enquanto eu tivesse essa tendência, né, não a questão da vivência dela, a tendência em si. Parecia que a igreja condenava a tendência em si, né? Qualquer homossexual era visto como um ser já condenado. Então, essa era a mentalidade que eu tinha. E quando eu comecei a ler as matérias do Courage Internacional, falando, né, eu vi lá metas. Primeira, viver a castidade como ensina a igreja. Aí eu falei, poxa, eu não sei como é essa castidade que ensina a igreja. Eu fui ler o catecismo, né? E aí uma maravilha o que tinha no catecismo, né? No catecismo novo, no catecismo amarelo, no SIC. Aí as metas, viver uma vida de oração e dedicação. Viver a fraternidade, ter um lugar onde você possa falar dos seus embates, seus combates, né? Ter castas amizades. Aí eu falei, poxa, isso foi o que mais me chamou a atenção. Eu posso ter amizade com outros homens que eu não sexualize, que eu não fique com medo e que eles sirvam de apoio para mim, né? Isso foi o que mais me chamou a atenção. Quer dizer, eu posso ter convivência sadia com outros homens e isso vai me ajudar no caminho de santidade, que aí é a meta 5, que é o bom exemplo, que é exatamente isso. Para dar bom exemplo, eu tenho que estar vivendo as virtudes, né? E isso, para mim, foi, assim, aquele ponto sabe, que eu falei, poxa, virou a chave. Não é aquilo que eu pensava que a igreja dizia, não, ela está dizendo que eu posso ser santo, que eu posso ir para o céu, que eu devo, que isso é uma cruz que eu tenho, e aí eu vou carregar essa cruz até o final, né? Pode ser que ela se torne mais pesada, menos, né? Isso vai depender de Deus. Mas é com essa cruz que eu vou me santificar. Isso para mim mudou tudo. Fantástico, fantástico. Ou seja, você encontrou, digamos assim, de forma básica, né? Orientações que atingiram o teu coração, né? Orientações que faziam sentido para você, passos práticos, né?
Aham. Que a gente vê hoje, às vezes, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade para quem tem a questão, quem sofre na questão da AMS, né, da atração para o mesmo sexo, é justamente isso, de lidar, por exemplo, até mesmo com lideranças da igreja, como você falou, que preferem dar uma resposta rápida e, digamos assim, fácil para ela, né? Tipo, ó, não pode, se Exato. livra, para, reprime, É. congela, e aí a gente vê cada bizarrice, né? Gêneros Aham. Aham. homossexuais e outras tantas coisas. É. Exorcismo, umas Exorcismo. coisas desse tipo. Exatamente. Eu até, eu até vi uma das perguntas até que fizeram, né, que fizeram na caixinha, tava lá, se era uma questão espiritual, né? Aí eu falei assim, eu vou ser irônico, eu vou falar que é tudo demoniado aqui, porque... Não, mas... Né, porque às vezes as pessoas pensam isso mesmo, né? É verdade, é verdade. Eu já presenciei, né, nos encontros às vezes, que a gente está, às vezes ministérios, né, orando por pessoas ali, porque de repente a pessoa falou, não, estou sentindo isso, né, a respeito de uma pessoa do mesmo sexo, a pessoa orar e reprimir o capeta dali, né? É, Ai, é. Satanás! E vai, passa semanas e o Satanás não saiu, né? O Satanás não tá, não saiu, e aí o Satanás age no outro também, né? É, Exato, exatamente. é. Então, tudo, eu até estava partilhando hoje com um amigo que eu tenho, um amigo evangélico, né? Estava partilhando uma partilha sobre diálogo assim mesmo, né? Sobre algumas coisas da religião católica e ele da religião dele. Aham. E eu veio na hora assim partilhando com ele, né, que às vezes o maior mal de nós que somos católicos é não saber de fato aquilo que a igreja ensina a respeito de determinados assuntos, né? Sim, Não saber. a ignorância dos próprios católicos. Exato. Então, às vezes, lógico, não vou generalizar, né? Mas em muitos dos sofrimentos de muitas pessoas, não só no aspecto da questão da sexualidade, da homossexualidade, uma sexualidade desregrada, Uhum, né, às vezes é mais por desconhecimento, às vezes, do que a igreja sim, tem para oferecer em caminho a seguir, né? Não encontrou ainda tudo isso e vive apenas, às vezes, com a opinião exato, de alguma pessoa, né? De uma pessoa ou de outra, que não faz ideia daquilo que de fato a igreja ensina. É aquilo que até exato, a exato. Bíblia chama de falsos mestres, né? Aham, exato. E eu penso Que que hoje a mídia, né, as pessoas aprendem catolicismo na TV, é, no, né, é o do que a IBNBR que TV falou, né? fala. Então, né, não vai aprender nada, e se aprender alguma coisa, vai aprender errado. Exatamente. É igual você comentou, né? É o católico de IBGE, às vezes, né? Tá no número, Aham. mas não tá na essência, né? Não tá na vida. É, é aquela Longe. coisa, né? Falam assim, né? A igreja só fala, só tem tabu falando sobre sexo e não leu isso aqui, Olha aí. Exato. né? Ei, Não é? Fala assim, a igreja né, só reprime, blá, 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 mas não foi estudar. a igreja só fala não pode, não pode. Na verdade, né? É, E aí tem um outro ponto, né, Maurício? A gente está entrando em alguns assuntos aqui que talvez estava um pouquinho, né, fora do nosso, mas aí são interessantes. E geralmente quem impõe muito esses não de forma rigorista, geralmente essas pessoas sofrem muito também sim, internamente, né, em geral. Então, sim, sofrem. então a gente tem que buscar, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, e a gente tem esse direito, quando a gente fala que a gente é católico, não significa que a gente é tapado e não pode buscar a luz da razão aquilo que se crê. Aham, Então, mostra a importância da gente, que a gente pode buscar, né, entender o que está acontecendo, estudar para saber, porque isso vai ajudar a gente nesse processo de. exato, porque a gente tem que ter uma fé esclarecida, né? Não É, é aquela coisa de acordar cegamente. Tem algumas coisas que realmente a gente não vai entender, né? A essência da Santíssima Trindade, mas ela não vai contra a razão, ela só está acima dela. Mas até algum ponto eu posso entender, né? Certas coisas. exato. E entender isso ajuda a gente até a compreender por que eu não posso, né? Porque Exato, exato. aí as coisas começam a fazer sentido, né? É. Mas vamos lá. Glória a Deus por tudo isso. Amém. Agora, só para a gente, até para aqueles que estão chegando aí também, né? Entender um Aham. pouquinho, a gente fala existe alguma diferença aí entre homossexualidade, homossexualismo, AMS? Quando a gente fala às vezes de AMS, a gente nem sabe, né? O que é.
Aham. Tem, assim, aquele padre Jorge Scala, num livro sobre ideologia de gênero, ele fala uma coisa interessante, né? Que o próprio termo heterossexualidade, homossexualidade, quando a gente fala assim, o normal é ser heterossexual, a gente está caindo na ideologia de gênero também. Por quê? Pelo seguinte, se você define como uma identidade heterossexual, você está admitindo que tem algumas outras, né? Tem a homossexual também. Deus não fez assim, né? Numa carta pastoral de 1986, que era uma coisa que não me mostraram naquela época, né? Que existia um ensinamento da igreja lá de trás, né? Eu tinha 16 anos, foi lançada essa carta. O cardeal Ratzinger, então, né, o nosso Papa Emérito Bento XVI, falava o seguinte, que a pessoa humana ela é criada à imagem e semelhança de Deus e ela é herdeira da vida eterna. E a igreja se recusa a considerar a pessoa como hétero ou como homo, porque isso é redutivo, né? Isso é muito redutivo, você considerar. Ela considera como filhos ou filhas de Deus, homens e mulheres. E é o que o padre Scala fala, né? Você tem identidades sexuais, você não tem identidades de gênero, você tem duas identidades sexuais, homem e mulher, né? Eu estava mostrando esse livrinho exatamente porque vai tratar disso, né? Da complementaridade e tal. Então, você tem essas identidades sexuais. Então, falar de homossexualidade, a gente pode até, para um efeito didático, né? Porque ficar falando assim, as pessoas atração pelo mesmo sexo, não é todo mundo que entende, falar, o Maurício tem a MS. Tá, o que é isso daí? Amor, macarrão e salada? O que é, né? Amor não, arroz, macarrão e salada, amor maior, saudável, sei lá, né? Então, a gente vai mudando, vai ensinando esses termos para as pessoas entenderem. Mas falar homossexualidade o homossexual, o gay, a lésbica, e aí aqueles piores, o viado, a sapatão, é péssimo, porque você está criando uma identidade diferente daquelas que Deus criou aquela pessoa, né? Então, o melhor mesmo é falar, e a igreja até ela tem esse cuidado, né? No próprio catecismo fala, pessoas homossexuais, ou seja, ela tira, né, a classificação como substantivo, homossexual, e ela adjetiva, ou seja, é algo que está anexo, é algo que eu sinto, né? Então, não é algo que eu sou um homem com atração pelo mesmo sexo, que sente atração pelo mesmo sexo. E essa questão da identidade é muito importante até para se... um órgão de... Eu vi alguém falando aqui, um órgão de governo, pode aparecendo, né? Sigla, AMS, né? Então, é muito importante. Esse é um dos pontos essenciais quando alguém quer, por exemplo, quando se pergunta como é que eu posso ajudar uma pessoa assim? Você tem que falar com ela delicadamente, com caridade, falando a verdade, que ela não é um homossexual, um gay, né? Um ser diferente do que Deus criou, não. Ela é alguém, herdeiro da vida eterna, um homem ou uma mulher. Né? Então, o melhor termo mesmo é esse, né? Ou pessoa homossexual, né? Pessoa com atração pelo mesmo sexo. Legal, é interessante, né? A gente não pode definir a pessoa por aquilo que ela sente, né? Ou melhor, aquilo que ela sente não define aquilo que ela é, não é isso? Exato. Aquilo faz parte, né? Faz parte da pessoa, né? Está ali com ela. Não é algo que pode pegar, tira e eu coloco a MS quando eu vou na rua, né? Quando eu acordo de manhã, né? Eu coloco a MS. Não, tá aqui. Mas não é ela que me constitui, né? Ela é uma parcela, né? Isso. E agora me veio até um insight aqui, né? Tem uma irmã muito querida nossa aqui, né? Que trabalha também com questões de sexualidade e afetividade. Uma vez estava conversando com ela, né, a respeito de um familiar meu, estava com uma dificuldade a respeito disso, né? E depois de muitos anos de casado e tudo mais, afloreceu a situação da MS. E ela, e assim, às vezes a pessoa, quando ela acorda, ela fica buscando ações rápidas, né? Digamos assim. Sim. Ela usou uma expressão que ficou muito marcada, assim. Ela falou, Mateus, as pessoas às vezes ficam buscando pozinho mágico, né? E não existe pozinho mágico. Não, a varinha do Harry Potter, né? Chegar lá. Exatamente. Então, é um processo, né, Maurício? É um processo, é um caminho. Tenho certeza que quando você teve aquela luz, olhando aquele caminho ali do Courage, não mudou tudo assim, pum, né? Pronto, agora, né, tudo
Não, foi um Não, processo a partir de uma, lógico, a partir da graça, porque só de você ter se interessado por aquilo já é um movimento da graça, né? sim, E, sim, e aí, a partir da graça, a tua cooperação ali desejando, né? exato. Dar uma resposta voluntária para aquilo que Deus me pedia. Exatamente. E dentro disso, para a gente conversar um pouquinho, por exemplo, a pessoa que de repente é solteira, né? Ela é solteira e começa a sentir a atração pelo mesmo sexo, de repente se identifica. Antes disso, né? Existe, só para uma pergunta tendenciosa, Ah, existe um porquê da pessoa sentir atração pelo mesmo sexo? Existe um porquê claro, objetivo? não, não. Se você pegar o catecismo, no parágrafo 2357, vai estar lá exatamente assim, que a gênese psíquica é amplamente desconhecida, né? O próprio catecismo fala isso. Então, está por se explicar, né? Que o catecismo fala, que está por se explicar. Então, a própria igreja admite, é um assunto que não se tem realmente uma posição definida sobre o que origina. Você tem teorias, né? Você tem várias teorias. Algumas que são aceitas dentro da igreja, por exemplo, são as influências tanto psíquicas quanto sociais, né? Psicossociais, vamos dizer assim. Então, muito comum, por exemplo, questões familiares, né? Como eu falei, pai ausente, eu até dei esse enfoque no meu testemunho para se entender exatamente um pouco isso. Pai ausente, abuso sexual, bullying, tanto de colegas quanto familiar também, algum trauma de identificação com o próprio sexo, ausência de um relacionamento mais íntimo com aquele genitor do mesmo sexo. Mas você tem casos de pessoas que não têm isso, que tiveram pais excelentes, não sofreram abuso, não tiveram, na escola foi um desempenho normal, e desenvolveram atração pelo mesmo sexo. Então, é isso que eu falo, são teorias que você pode explicar certos fatores, até é bom saber disso, porque esse é um processo, e aí eu vou usar a palavra cura, no sentido de feridas espirituais, feridas psíquicas, que podem ser curadas porque é necessário ter um processo de perdão para algumas coisas. Por exemplo, eu tive que perdoar a ausência do meu pai, a rejeição por conta dele querer que minha mãe abortasse, o bullying dos meus colegas, né? Eu tive que perdoar tudo isso. Então, você perdoou, você está curado, agora você sente atração pelo sexo oposto? Não. Né? Não que eu não sinta atração pelo sexo oposto, mas vamos dizer, sumiu a atração pelo mesmo sexo? Não, não, não. Ela continua aqui. Está aqui, só que eu precisei passar por esse processo de cura espiritual, né, cura psíquica, para quê? Para ter um desenvolvimento espiritual, para ter uma maturidade espiritual, porque isso me atrapalhava, isso fazia com que eu ficasse parado, eu não progredisse na minha vida de virtude, né? Eu ficava sempre com aqueles medos internos ainda. Então, essa questão de como se forma, tem essas teorias, né? Alguns falam, por exemplo, a mãe que queria, por exemplo, ter uma menina, e aí ela desenvolve no útero um menino, né? E aquele pensamento dela poderia gerar hormônios que façam com que o menino se sinta uma mulher, dê algum transtorno de identidade sexual, várias teorias. O que a gente tem certo mesmo, e que é uma coisa que tem que se insistir, é a posição moral da igreja e toda a explicação, né, que a teologia do corpo, por exemplo, dá, que é a questão para que foram feitos os nossos corpos e as nossas almas, né? Para que realmente eu tenho uma identidade sexual? Porque se ficar só nessas coisas da formação, vai falar assim, tem um gene que influencia, então tudo bem, não pode, se é genético, pode, né? Não, nasceu assim, não tem jeito, blá, 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 né? Começa mil coisas. Então, o que eu falei, às vezes uma teoria ajuda para que a pessoa possa viver a castidade no estado de vida em que ela estiver, né? E ela vê as capacidades que ela vai ter ali, de repente, para casar, né? Ou uma vida consagrada, alguma coisa assim. A igreja tem mais restrições, por exemplo, para o sacerdócio. Mas, então, não tem nada definido. Tem teorias, tem várias. Tem de católicos, de evangélicos, de ateus, né? São muito interessantes, ajudam, mas nada que a igreja falou, é isso aí. Ou seja, não existe uma resposta objetiva a respeito do tema, né, Maurício?
Não, Existem, sobre a origem, não. é, existem fatores, alguns, né, que você citou, que de repente são comuns às vezes, né, para algumas Isso, pessoas. isso. Os que eu citei são bem comuns, né? Sim, Todos esses que eu citei são bastante comuns. Só que aí você tem aquelas famosas exceções, né? E aí como é que você explica? exatamente, exatamente. E outra, né? Esses fatores, é até bom falar, eles não são determinantes, né? Então, uma família que seja disfuncional, o pai seja ausente, uma criança que sofra abuso sexual, que depois tenha bullying, vai necessariamente desenvolver atração pelo mesmo sexo. Não, Exato, né? exato. Pode ser que sim, pode ser que não. São fatores que influenciam, né? Segundo algumas teorias, mas que não vão determinar que a criança seja assim. Aí tem que ter todo esse cuidado especial, principalmente com a família, de sim, da relação familiar. A gente trabalha muito de perto com a pastoral familiar por conta disso, né? Tem que ter esse cuidado na família para que se evitem. Não ficar assim, tem que evitar a MS a todo custo, porque senão vai ser um horror. Não, evitar qualquer problema, né, que Exato, possa vir a ser ocasionado, né? exato. Eu acho que essa fala aqui sua, né, já respondeu uma das perguntas também lá. Só lembrando o pessoal aí que teve uma caixinha de perguntas, né? Tem algumas perguntas muito interessantes. No final a gente vai olhar para algumas, mas algumas já estão sendo respondidas, né, Maurício? Então, por exemplo, Uhum. essa daqui, ó. A homossexualidade nasce com a pessoa, né? É inato, ou é É, uma consequência do ambiente em que ela está inserida, né? Então já. uhum. E detalhe, né? Respondendo um pouquinho adiante nessa pergunta, que é a questão: a pessoa escolhe? Não, 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 de jeito nenhum. Ninguém é louco de escolher, né? Sabe de todo o problema que tem, o que vai sofrer e tal. Então, não, não é uma escolha. A pessoa pode escolher agir de acordo, né? Como eu posso escolher, por exemplo, tá com raiva, vamos dizer assim, Matar. e matar alguém porque é o meu instinto, né? Vamos dizer assim, é aquela minha paixão no momento. Não, alguém discute comigo, quero matar, quero bater, mas eu me controlo, né? Eu me controlo, não é que eu me reprimo, né? Naquele sentido ruim que se dá para a palavra repressão hoje em dia. Exatamente. Ou seja, existe influência do meio externo, com certeza, mas não só para isso, para tudo, né? Para uma Para sexualidade tudo. heterossexual desregrada também, Regrada. muito forte uma influência. Entretanto, existe, né? O livre-arbítrio e, de certa forma, Sim. a gente acaba fazendo, né, na nossa liberdade, né? Exato, porque até, você sabe, um dos grandes, assim, um dos grandes argumentos dentro da igreja, daqueles que querem ser meio que progressistas, falarem que dessa questão de acolhimento, tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são, né, é exatamente esse, que para uma pessoa com atração pelo mesmo sexo é impossível viver a castidade como a igreja pede. Então, tem uma fala do cardeal Sarrat que ele fala exatamente isso. Falar isso para uma pessoa homossexual é considerar que ela é um ser menor, é um desprezo, é um preconceito. Por quê? Não, você, Mateus, pode viver a castidade no seu casamento, porque você não tem atração pelo mesmo sexo. Aí você fala para mim, mas você, Maurício, você não pode, porque você tem atração pelo mesmo sexo. A castidade é para mim, Mateus, porque eu sou legal, né? Agora você vai ter que viver aí de acordo com as suas tendências e tal. Então é péssimo isso, né? As pessoas consideram que não se pode viver a santidade, não se pode viver a virtude. Fantástico. Aproveitando esse embalo, eu quero fazer essa pergunta para ver se faz sentido isso para você, porque a gente tem observado que, com relação a uma sexualidade, até mesmo hétero, desregrada, isso faz um pouco de sentido que eu vou falar. Por exemplo, a pessoa que viveu, como você deu o teu testemunho, né? Tudo aquilo que você viveu, de rejeições, falta do pai, bullying, tudo mais. Houve provavelmente algum momento na tua vida que você colocou um pouco de culpa nessas situações, ou não, Sim, sim, né? sim, sim, bastante. Imagino, né? Tive, E tive faz vários sim, conflitos até. e eu acredito que faz sentido. A pergunta faz sentido entender que a responsabilidade do agora é tua, né? E essa, digamos Sim. assim, essa libertação de colocar a culpa nos outros é um passo, acho, interessante para uma caminhada de cura, assim, de Exato.
exato. Até porque o Courage é um apostolado também de 12 passos, né? A gente tem metas definidas, aquelas que eu falei, né? De castidade, oração e dedicação, amizade, da fraternidade, amizade e bom exemplo. Mas também a gente usa os 12 passos do AA, que exatamente vão falar sobre isso, de tirar, ver a própria culpa, tirar a culpa dos outros, fazer um inventário moral das minhas atitudes, né? Daquilo que eu fiz, daquilo que eu aceitei fazer, perdoar os outros e pedir perdão também pelas minhas atitudes, porque eu sou responsável por aquilo que eu escolho. Eu posso ter grandes, assim, vamos dizer, influências, pressões, né, necessidades, porque a atração pelo mesmo sexo, ela é primordialmente uma questão afetiva e ela é secundariamente uma questão sexual, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu senti a necessidade de afeto, é afeto que me move a procurar uma pessoa do mesmo sexo, porque eu não tive, né, muitas vezes essa resposta, não encontro essa sexualidade segura na minha masculinidade muitas vezes, vou procurar no outro. Legal. Então, é afeto. E isso faz com que eu tenha responsabilidades. É muito forte, essa questão afetiva. Ela é própria do ser humano, a gente sabe muito bem disso. Né? De novo, voltando na teologia do corpo, São João Paulo II fala sobre essa questão toda da afetividade, né? E a gente precisa compreender por que a necessidade desses afetos e como supri-los de uma maneira sã, de uma maneira saudável. Então, eu percebo, é lógico, teve essa pressão, essa necessidade, mas Deus sempre dá graça o suficiente para a gente poder responder de uma maneira responsável. Né? Se eu escolhi agir responsavelmente, eu tenho que me perdoar, né, e pedir perdão de certas atitudes minhas. Então, isso foi realmente uma libertação. Né? Poder me livrar dessas amarras, né? Dessa culpa, também dessa, vamos dizer, como é que eu posso falar? Dessa transferência de responsabilidade para outras pessoas, né? Aquela coisa, eu me vitimizo, porque acaba sendo uma vitimização. Eu sou o coitado, né? Todo mundo odeia o Cris, né? Ou todo mundo odeia o Maurício, né? E né? Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Não, eu tenho. É fantástico. Então, é um passo importante, né? Assumir a responsabilidade do momento e perdoar, né, aquilo que precisa ser perdoado do passado e não Sim. e sair do vitimismo, né, do estado de vitimismo. Isso ajuda bastante, né? Aham. E aí a gente tem Maurício. Oi, oi. Opa, ficou aqui congelado você, mas está escutando? Tô assim. A minha imagem está normal para você? Tá. Legal. Então de repente é só para mim aqui. Para você tá normal os comentários aí, o pessoal também, né? Maurício? Oi, tá normal aqui. Ah, legal. Então vamos firme. A sua imagem está um pouquinho bloqueada, mas tá dando para escutar bem, então vamos em frente. Aí o que acontece é que a pessoa ela pode, digamos assim, experimentar a questão da atração pelo mesmo sexo em duas fases da vida, né? Ela estando solteira de repente e ela Sim, sim. estando casada, né? No matrimônio ela tá ali, mas ainda tem uma atração por uma pessoa de mesmo sexo. Como que você diria, né, de ajuda para de repente um solteiro e também um casado nesse momento, né, para que ele possa se orientar, para que ele possa entender um pouco da realidade dele em cada estado de vida ali, né? Tá. Vou começar pelo casado, né? O casado ele tem uma dificuldade maior porque acontece muitas vezes do casado não ter revelado para o cônjuge que tem atração pelo mesmo sexo, né? E isso pode vir a trazer problemas posteriores quando o outro cônjuge eventualmente descobre de uma maneira traumática, uma maneira, por exemplo, exemplificando, né? O cônjuge pega o WhatsApp, pega. Maurício, Oi? o pessoal tá falando aqui que a tua imagem travou também, então não foi só para mim. Eu acho que seria legal se você de repente tentar sentar de novo, talvez? Beleza, vou desconectar aqui e vou tentar, sim. Legal. Só pra gente ver teu rosto aí. Pessoal, o Maurício vai sair e entrar de novo, tá bom? Só para que volte o rosto dele aí, a gente possa vê-lo.
Só um minutinho. Fiquem firmes aí. Fiquem firmes aí que o Maurício vai entrar de novo, tá bom? Só pedir para ele sair para que a imagem volte para todos nós aí. Só um minutinho. Tá entrando de novo. Tá Aí, legal, hein? agora tá legal. Então, vamos Do lá. casal, né? Então tem uma questão que às vezes o cônjuge não sabe, isso é um grande desafio, e um grande problema. Porque quando o cônjuge descobre, se ele não aceita essa situação, isso pode dar uma nulidade matrimonial, né, por erro de pessoa. Então, essa descoberta pode ser feita por N motivos, né? Pode ser porque a pessoa, de repente, o cônjuge traiu, foi pego WhatsApp, uma pesquisa de internet, por causa de histórico, né? Então, nós temos várias pessoas casadas dentro do cônjuge, né? Que estão, alguns que foram casados, outros que entraram para o cônjuge estão casados ainda, que o cônjuge sabe, que o cônjuge não sabe, né? Então a gente tem diversas situações. O que a gente sempre, o cônjuge é um apostolado pela castidade, no estado em que a pessoa estiver. Então, o que a gente vai incentivar é o quê? A castidade dentro do casamento, que né, quando, acho que não me lembro, acho que nos ciclos finais até das catequeses sobre a teologia do corpo, São João Paulo II vai falar sobre isso, sobre o que é a castidade dentro do casamento também, né? Porque a castidade não é só para todo mundo. Então, é isso que o cônjuge vai incentivar, essa castidade dentro do casamento. Então, se for necessário, preparar o cônjuge para saber disso, porque o cônjuge pode ser de muito apoio, né? Sempre tem que falar? Não, porque pode ser pior. O que tem que se fazer é o seguinte, aquele que procurou, o cônjuge que tem a MS, procurar ajuda de um padre, uma direção espiritual, e também um grupo de apoio ajuda muito. Fazer parte do cônjuge vai ajudar a pessoa a viver a castidade, a não procurar pessoas do mesmo... Porque o problema pelo qual a pessoa tem atração pelo mesmo sexo vai se manifestar quase que da mesma forma. A pessoa vai querer afeto de uma pessoa do mesmo sexo, vai querer atenção e tal. Dentro do apostolado, ela vai encontrar outros que estão nesse mesmo combate, né, de viver a castidade no seu estado de vida, e vai ter essa oportunidade de abrir o seu coração, porque às vezes a pessoa não consegue, né, falar com outras pessoas, não consegue falar com o cônjuge, não consegue falar com outros também, não tem nenhum amigo com quem possa falar, às vezes o diretor espiritual também não tem prática, não tem palavras para falar sobre isso, vai falar, não trai tua mulher. Tá, né, me ensina como. Então, para os casados, a gente tem todo esse incentivo de viver a castidade dentro do casamento, se possível, se perceber uma oportunidade, conversar com o cônjuge, porque se, por exemplo, é um homem, a mulher o apoia, ele vai se sentir mais seguro, entendeu? E ele vai, de certa forma, procurar menos uma atividade sexual ou afetiva fora do casamento, né? Agora, se fica sempre naquele segredo, naquela pressão, isso pode, de certa forma, uma hora virar uma panela de expressão que não tem a válvulazinha e se explode. Agora, para o solteiro, aí tem o solteiro tem aquela perspectiva, tá, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Vou me casar? Vou ser padre? Porque é isso que apresenta hoje, né? Quando você vê sermão de padre, né? E eu falo isso para eles, eu não estou falando só nessa live, eu falo, vocês têm que melhorar esses sermões, essas homilias. Por quê? Porque vocês só dão duas opções para as pessoas. Vida consagrada ou casamento. Não, né? Tem que falar que você pode ser um leigo que viva solteiro e se santifique nesse caminho. Né? Mas será que tem exemplo? Tem exemplos. É só pegar, por exemplo, São Giuseppe Moscati, Beato Contado Ferrini, Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani não era religiosa, ela era terceira, né? Ela vivia a espiritualidade lá dos passionistas, mas ela não era uma religiosa consagrada. Então, você tem 1000 exemplos de pessoas solteiras
que vivem o celibato laical, né, no mundo, e vive uma vida de santidade. Então, para a pessoa com MS, ela vai, o solteiro com MS, ele tem que ver, né? Será que a atração pelo sexo oposto, ela é predominante? Ela pode ter um desempenho como um heterossexual, né? E não vai colocar em risco o casamento? E outra, isso tem que ser acompanhado por um psicólogo, tem que ser acompanhado por um padre. Não pode simplesmente a pessoa chegar e falar, não, porque a questão da relação sexual, tem que entender uma coisa, qualquer um é capaz de ter, né? A excitação, uma pessoa pode ter, até de uma maneira bem pervertida, pensando numa pessoa do mesmo sexo, né? Tendo uma relação sexual, por exemplo, um homem com uma mulher, pensando numa pessoa do mesmo sexo, pensando isso, né? Acontece. Isso daí eu estou falando é um exemplo real mesmo. E até mantém um casamento de aparência, mas até quando vai isso, né? Que momento que vai explodir, vai dar problema com os filhos? Então, ele tem que discernir. Vida religiosa, de repente, pode até ser, né? Se a pessoa consegue atingir um equilíbrio afetivo em que ela possa viver ou dentro de uma comunidade ou como um consagrado no mundo. Sacerdócio é uma coisa mais exigente, né? Porque o sacerdote, ele tem que ter, ele vai ter uma vida totalmente diferente, mais isolada, né? Muito solitária, né? A gente pensa que o padre está sempre acompanhado porque ele está com um monte de gente, está lá no grupo de jovens, mas ele é muito solitário, né? E é um sacrifício muito grande. Então a igreja exige mais, né? E ela pede, às vezes os documentos são até meio claros, assim, na minha opinião, tá? Eu acho que os documentos são claros que isso tem que ser uma coisa transitória, porque existe uma homossexualidade transitória, né? Se der tempo a gente fala sobre isso. Mas os documentos falam sobre isso, que seja uma manifestação de uma homossexualidade transitória, não uma atração pelo mesmo sexo enraizada, radicada mesmo. Como é a minha, por exemplo, que eu tenho até hoje com meio século, né? Então, agora, por que não apresentar o celibato no mundo também, né? Como uma forma de vida frutífera, santificante, possível, não sofrida, aquela coisa assim, eu vou ficar sozinho, eu vou virar a mulher dos gatos, dos Simpsons, né? Com um monte de gato na minha casa lá, né? Ou aquela coisa horrorosa, vou virar acumulador, né? Não, né? Você pode ser uma pessoa, dedique a sua vida à igreja, dedique a sua vida a Deus, né? Seu trabalho, seu dever de Estado, mas o solteiro tem muito tempo livre para dedicar, né? Se ele ficar nesse estado de vida. Então não tem que ver como obrigação escolher só esses dois, né? Porque aí fica naquela coisa, vira um dilema, né? A pessoa coloca na cabeça, não, Deus me falou que eu tenho que ser sacerdote, né? Às vezes eu brinco até, eu falo assim, legal, você tem o número de Deus? Eu quero mandar um WhatsApp para ele, porque eu tenho umas dúvidas, porque, né? Às vezes não que eu não acredite em alguma inspiração pessoal, só que toda inspiração pessoal é pessoal, ela é confirmada por quem? Pela igreja, né? Se a igreja fala, não dá, então, filho, foi uma inspiração sua, né? Legal, você teve uma boa intenção, talvez, de levar uma vida como sacerdote, mas você pode exercer um outro tipo de paternidade, que é espiritual, que é muito importante também. Ser padrinho, ser catequista, ser professor, né? Ser educador, tem 1000 maneiras de ser pai e mãe espiritual. O Maurício, você falando isso, né, me traz a muitos pensamentos da teologia do corpo, né, que é justamente o nosso apostolado, tanto para quem tem problemas aí na sexualidade hétero, né, na questão uma sexualidade desregrada, Sim. pessoas com outro sexo, mas também na questão homoafetiva, a questão, a gente fala da castidade, né, que o caminho é a castidade, e acho importante a gente deixar bem fácil, né, esse entendimento do que é a castidade nesse sentido. Eu quero começar, né, mas aí deixo para você também deixar de uma forma simples que é essa vivência da castidade tanto no solteiro quanto na vida casada, mas basicamente, né, justamente isso, aquilo que a gente falou, não é uma repressão como uma represa daquilo que está dentro, daquilo que a gente está sentindo, né? Mas, na verdade,
é aquilo que São João Paulo II fala, né? De uma canalização do Eros, né? Isso, exatamente. Ou seja, eu administrar aquilo que tem dentro de mim, eu sou dono de mim, né? É isso que é castidade, é ter aquele autodomínio, ser dono de si mesmo, né? Então, e só pode se doar numa tarefa, igual você falou, ou em outras coisas para outro, só pode se doar aquele que é dono de si, né? Aquele Exato, que é dono exato. de si mesmo. Então, a castidade é basicamente isso, é ser tão dono de si mesmo, né? Lógico, com a graça, com o auxílio da graça, porque não é fácil, mas com o auxílio da graça, aquilo se torna uma alegria, se torna, dá sentido, né? Mas tornar aquele eros, ou seja, aquele impulso, aquele sentimento, canalizar aquilo para aquilo que é bom, né? Seja de repente para auxiliar uma pessoa que está com dificuldade, seja para ajudar alguém que está passando necessidade, ou seja para dar um conselho, diversas ou educar, ter e educar filhos para o céu, né? Exato, que é uma das finalidades do casamento, né? Exato. De repente a pessoa que está no casamento e sente essa atração, né? Usar disso, né? Para que essa força seja utilizada para a educação dos filhos. Isso é fantástico, né? Então, não sei se de alguma forma eu gostaria de contribuir nesse sentido com a castidade, mas eu acho que é. Sim. Não, é isso mesmo. Não, e se você pega os parágrafos do catecismo que vão tratar, por exemplo, essa questão da castidade, é muito bonito, porque fala a castidade, ela desemboca na amizade. Isso é lindo, né, de pensar assim, né? Eu não sei se essas palavras são, eu acho que provavelmente são de São João Paulo II também, não sei quem exatamente foi essa parte da castidade, mas eu imagino que tenha vindo muito dele, essa parte do catecismo, né? É muito bonito isso, porque é o que a gente fala, por exemplo, dentro do apostolado, né? Para as pessoas que sentem atração, tem uma meta de amizade casta, que é exatamente isso, né? A amizade ser um fruto da castidade. Eu não reprimo, eu regro a minha sexualidade para que ela realmente seja frutífera, né? Ela não desemboque nesse monte de desvirtuamentos que você tem hoje em dia, que é, por exemplo, sexo virou pornografia. Sexo virou promiscuidade, o sexo não é nada disso, né? A gente sabe que o sexo tem uma finalidade bonita e, entrando num ponto que você mesmo me perguntou outro dia, que você colocou no roteiro, que é o seguinte, o padre Harvey, que é o fundador do Courage, ele colocava a importância de uma pessoa com atração pelo mesmo sexo entender a sexualidade, entendeu? Porque eu não posso ficar só pensando em mim. Ah, tá, eu tenho atração pelo mesmo sexo, então eu vou viver a castidade. Não, eu tenho que entender, sexo existe com uma finalidade, homem e mulher complementares para, dentro de um casamento, fruírem, né, desse prazer sexual, que o prazer sexual tem essa finalidade também, tanto auditiva como procriativa. Oi? O Instagram está dizendo que tem 18 segundos e vai acabar, então tá, a gente começa de novo, né? Falaram para mim que não tinha acabado isso, mas está aparecendo aqui na minha tela, aqui, ó, 9, 8, tá. Então eu vou encerrar aqui. Voltamos. Voltamos. Nessa caída aí, metade da galera caiu também. Acho que o pessoal volta. Volta. Devagarzinho estão voltando. Tá entrando tudo aí. Tava falando para eles aqui, né, que eu fui surpreendido, né, pelo Instagram, porque em tese ele tinha acabado. Talvez seja a versão do Instagram que a gente esteja aqui, mas em tese acabou esse negócio de 1 hora. Quando você me falou também, eu achei que fosse durar mais e tal. Mas eu consegui salvar aqui no IGVT também para o pessoal depois. IGTV. IGTV, né? O poder acessar depois. Então, legal. Onde nós paramos, Maurício, você me perdi. Não, eu estava falando então, né, que o nosso fundador, o Padre Harvey, ele tem um opúsculo que se chama Plano Espiritual para Redirecionar a Vida do Homossexual de Hoje, né? É um livro que a gente tem de circulação interna do Courage, né? E é interessante porque ele vai falar o seguinte, ele começa falando, dizendo que não adianta, por exemplo, eu, Maurício, simplesmente falar assim, poxa, a igreja me chama a castidade, então eu vou viver a castidade, pronto, acabou, né? Não. Eu tenho que ter uma compreensão correta da sexualidade também. Não achar que eu tenho que virar um ser assexuado. Então eu tenho que entender
o significado esponsal do corpo, a complementaridade sexual de homem e mulher, para quê? Para que isso me auxilie a entender que um ato homossexual, ele é estéril, né? Tem que se compreender isso é necessário, ele não produz vida, né? Eu não preciso falar isso de uma maneira chula, é simplesmente falar, é um ato estéril, ele termina em si mesmo, né? É uma questão puramente de prazer, que parece uma complementaridade afetiva, mas é uma questão mais realmente ali daquele prazer, se complementando no prazer. O ato sexual entre um homem e uma mulher, ele tem outro sentido, né? Ele muito pelo contrário, ele é frutífero, né? Ele produz vida, ele produz essa complementaridade, né? Então, se uma pessoa com atração pelo mesmo sexo não tem essa compreensão correta da sexualidade, e a teologia do corpo pode ajudar muito nisso, né? A pessoa tem que ter uma educação sadia e cristã para a sexualidade, o homossexual vai ficar sempre nesse dilema. Tá, mas e se eu tivesse um namorado assim e tal, e eu não tivesse relações sexuais? Poxa vida, porque é tão lindo o amor, que não... sabe? Começa várias perguntas, porque a pessoa não entendeu para que existe o corpo, para que existe a sexualidade. Maurício, fantástico e desemboca aqui, você praticamente respondeu aquilo que eu ia perguntar, mas eu acho que dá para a gente complementar, que é aonde entra, digamos assim, né, de fato, a teologia em tudo isso, né? Mas você já disse muitas coisas aí nas quais vocês aplicam, né, a teologia do corpo. Eu acho que aqui, então, até para aqueles que estão entrando aí e não conhecem ainda, né? Não é à toa que o perfil nosso é TDC, tem gente que nem sabe o que é. É teologia do corpo. Então, são ensinamentos, né, de São João Paulo II a respeito do amor divino, sobre o corpo, sobre a sexualidade. Aí, ó, exatamente. Este é um compêndio aqui, né? São várias catequeses, e a nossa missão é justamente essa, né? E agora, você partilhando isso, Maurício, você dá mais a certeza ainda a respeito do nosso chamado, que é justamente ajudar aí a muitos irmãos a entender, né, o que é a nossa sexualidade. Eu até destaquei algumas coisas aqui, né? Que a pergunta é, poxa, como que a teologia do corpo ajuda uma pessoa que sente atração pelo mesmo sexo, né? E eu coloquei um ponto aqui que vai muito de encontro com o que você falou, por exemplo, é o entendimento de que o nosso corpo é um dom, né? É um dom. É um dom, e eu entendendo que o meu corpo é um dom, ou seja, um presente de Deus que tem um significado muito profundo a respeito daquilo que Deus sonhou para que eu fosse, as coisas começam a clarear, né? Sim, porque senão fica só a questão, parecendo só uma questão puramente de ascética, assim, né? Eu fico na continência de não ter atos sexuais, né, que tenho atração pelo mesmo sexo, e para aí, né? Isso não é castidade, isso não é viver bem a sexualidade, viver uma pessoa que seja apenas continente, né? Faz parte, a continência é uma etapa da castidade, mas ela não é, a castidade tem níveis, né? E, assim, quando você lê aqui, por exemplo, hoje eu estava revendo umas coisas, no quarto ciclo vai falar da virgindade cristã. Mas não vai falar só da virgindade da mulher que não teve relação sexual, não. Vai falar do celibato, que o celibato e o casamento se complementam, né, no reino, que lógico que ele é outro, né? E outra, né, ele é uma antevisão na terra daquilo que a gente vai ter no céu. Né? Então, eu coloquei esse ponto exatamente que você falou, que ele é uma luz fantástica, né, para a vocação do celibato. Para quem de repente está aí, está meio de repente confuso a respeito das vocações, né? O celibato ele é fantástico, né, Maurício? Porque ele é uma antecipação daquilo que todos nós vamos viver no dia, né? Exato. No céu não vai ter marido e mulher, né? Isso é constituído aqui para que tem todo um sentido bom, né, nisso. A sexualidade não é algo que tem que ser negado, reprimido, não, tem que ser regrado, né, diferente. E quando a pessoa com atração pelo mesmo sexo, ela tem uma visão diferente do celibato, ela não fica nesse aspecto de olhar só a condenação.
ah, meu Deus, poxa vida, né? Olha, só me sobrou isso, né? Ser solteirão, a mulher falar, né? Ser a mulher dos gatos, né? Dos Simpsons. É isso que sobrou para mim. Né? Não, não, não. O que Deus pode estar mostrando para você é uma possibilidade que, se você abraçar, vai ser frutífera, vai ser muito boa para a igreja. Né? Abrace com amor. Fantástico. Glória a Deus. Então, fica aqui o convite, né? Não dá para a gente explorar tudo nessa noite, mas fica o convite a todos aí a conhecer a teologia do corpo de São João Paulo II. Ela fornece de uma forma integral, né? Uma visão integral a respeito do homem, da mulher. Traz muitas respostas que a gente não tem. Geralmente a gente recebe não pode, não faz, é pecado, vai para o inferno, né? Está condenado. E a teologia do corpo, ela, à luz da razão ali, ela vai mostrando para a gente vai entendendo de fato quem nós somos, né? Como nós devemos viver, por que nós devemos viver desta forma, por que nós devemos viver na castidade, por exemplo, né, Maurício? Sim, então, sim. Foi bacana você colocar esses pontos aí a respeito da teologia do corpo, que motiva a gente também, né? Motiva Sim, a gente sim. a estudar mais, a divulgar mais também, a partilhar mais sobre isso, né? Uhum. Que é algo fantástico. E a pergunta que não quer calar, o Maurício, pergunta assim, chave agora aí. Poxa, é possível uma pessoa que sente, que tem atração pelo mesmo sexo, ser feliz? Vivendo Sim, aí sim. o que a igreja manda, o que a igreja ensina? É Sim, sim. possível? É que eu falo, se a gente abraça realmente, porque o que Nosso Senhor fala, né? Vamos lembrar da Salve Rainha, né? A gente está num vale de lágrimas, a gente não está num vale de risos, né? Então, felicidade completa não vai ser aqui, né? Como a gente estava falando, o celibato é uma antecipação daquilo que a gente vai ter no céu, mas é uma imagem, né? Ele não é realmente, ele é uma imagem só. Como o casamento pode ser outra imagem de outra coisa, né? A questão da trindade, a união de Cristo com a igreja, né? São imagens. E aqui é possível a gente ter momentos felizes e ter uma alegria e paz interior, sim. Então é possível que uma pessoa com atração pelo mesmo sexo tenha essa paz e tenha essa alegria, vivendo a castidade, como eu disse, no estado de vida em que ela discernir que é possível, que é melhor e que é possível ela viver. Por quê? Entendendo o porquê da sexualidade, entendendo o porquê da castidade, não vendo Deus, né, como aquele Deus ruim que eu via, né, que só me tirou coisas, só me colocou rótulos, me deixou doente, porque essa era a minha visão do Deus ruim, né, e depois eu fui ver que Deus era Pai, Deus amoroso, eu fui compreender Deus de outra maneira, que é outra coisa que é muito necessária, a gente vê Deus como Pai, mas Pai bom, né, aquele Pai que corrige quando precisa, mas reforça, fala, legal, hoje você agiu bem, né? Você agiu mal. Não é aquele que, vai fazendo aí, tá? Não vou dar elogio nenhum, tal, se vira. Não, 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 não. É o pai que está sempre cuidando ali. Está sempre olhando, ele sabe muito mais do que a gente, ele sabe porque ele fez a sexualidade desse jeito. Não adianta eu ficar querendo arranjar desculpas, não. Mateus, você não acha que a teologia do corpo poderia dizer, por exemplo, que eu posso ter um namoradinho? A gente não vai fazer sexo, não vai se beijar, tá? Mas a gente vai dormir na mesma cama, só para, assim, um carinho de vez em quando, tal. Aí você vai falar, Maurício, deixa de ser sem vergonha. O que você está fazendo é se colocar numa situação de pecado, porque você coloca duas pessoas juntas, assim, que sentem atração uma pela outra. Meu filho, uma hora, né, vai acontecer alguma coisa errada ali. A gente não pode confiar em si mesmo, né? E eu só sou feliz quando eu não confio em mim. Porque se eu fico confiando demais em mim e não em Deus, né, eu faço besteira, eu vou ficar de novo me culpando. Então, essa felicidade, ela é possível. E o Courage dá testemunhos direto dessa felicidade. A gente coloca testemunhos na nossa página, eu dou o meu. Eu posso falar que hoje em dia eu tenho muito mais paz, muito mais felicidade, vejo sentido na minha vida, né? Eu vejo a possibilidade de me santificar, de ir para o céu, né? Eu vejo a igreja me amando. Então eu sou feliz por isso. Eu não tenho cruzes, né? Eu só fico, né? Sempre tô rindo. Não, eu rio, eu tenho mais sofrimento, né? Eu carrego minha cruz, é dolorida. Mas igual o Cristo que ele fez lá naquele filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson,
ele estava lá todo ferrado, né? Todo ferido por causa da gente. O que ele fez, né? Ele não pegou a cruz e jogou pro lado e falou, pô, não quero essa porcaria. Não, ele foi e abraçou, né? Ele abraçou a cruz, né? E a mesma coisa que ele sabia que era necessário aquilo. Então, eu abraçando a minha cruz, eu encontro a felicidade. Porque enquanto eu nego que eu tenho essa atração, que isso acontece muito também, a pessoa fica negando, e um dia, sabe, e continua fazendo coisas erradas, continua tendo uma sexualidade desregrada, uma afetividade com muitos problemas de afetividade, a pessoa não é feliz, ela não tem paz, ela não está com Deus, né? Então, eu te falo, a minha resposta pessoal e a resposta do apostolado, sim, é possível. Glória a Deus. Então, é possível ter atração pelo mesmo sexo, viver aí conforme aquilo que a igreja orienta, sendo feliz, né? Lógico, Sim. com a cruz. E Maurício, essa cruz também está na vida daquele que não tem, né? Atração pelo mesmo sexo. É o que eu falei. Essa é uma das minhas, né? Mas você tem as suas, né? E eu não vou ficar falando, ai, Mateus, a minha é mais pesada. Eu não sei, né? Porque esse é um outro problema. A pessoa, às vezes, com atração pelo mesmo sexo, fica se achando, às vezes nem precisa de Cristo na cruz, sabe? Porque a pessoa se acha o próprio Cristo. Só ela que sofre, só ela que não sei o quê. E o que a gente faz muito no apostolado é isso. Mano, ou mana, né? Olha, não é você que está ali, é Jesus, viu? Então, veja, a sua é pesada essa cruz, tal, a gente sofre, mas quem sofreu por você foi aquele ali, né? Então não fique se achando que essa é a mais pesada. Tem gente que tem outras cruzes piores, né? Que eu não aguentaria carregar de jeito nenhum. Eu falo assim, Deus é muito sábio em escolher quem é. A gente acha que Deus é sacana, né? Muitas vezes vem o pensamento de que Deus é sacana. Pô, por que foi me dar justo essa? Ah, beleza, você queria aquela outra, né? Você acha que você pode carregar a cruz do outro, né? É uma bela de uma ilusão. Deus sabe, Ele dá na medida que eu posso carregar, Ele dá as graças para eu carregar aquilo. Basta eu abraçar igual Cristo fez. Glória a Deus. Você comentou aí da questão da desconfiança de si mesmo, né? Isso me fez recordar um livreto do Papa Francisco. Na verdade, ele nem era Papa ainda, ele era cardeal, né? É um livreto que ele fez, um livro pequeno, mas que vale muito a pena a leitura, né? Que chama-se justamente isso, a desconfiança de si mesmo. Ah, não conheço. Não e é fantástico, porque não é uma abordagem assim, pô, eu não valo nada, então... É uma abordagem, né, de tipo, ó, você tem que ter esse radar ligado, de que pode ser que as suas atitudes sejam feridas para você mesmo, né? E esse radarzinho de sempre, poxa, será que isso é mesmo? Será que isso é aquilo que Deus quer para mim? Será que esse é o plano? Esse radarzinho que vai sendo criado vai ajudando a gente, né? Essa desconfiança constante das nossas atitudes, das intenções do nosso coração, né? Das nossas fraquezas e das nossas virtudes também, né? Eu preciso saber em que eu sou bom, que talento que Deus me deu para eu poder fazer frutificar, né? Não ficar achando que eu só sou o cocô do carrapato do cavalo do bandido, né? Não, né? Porque muita gente se acha assim, não tenho nada, né? Imagina, tem dons, Deus, se for um talento, Deus deu, e você tem que fazer frutificar, né? Com certeza. Tem uma pessoa que colocou aqui, né, que ela entrou na live aqui por curiosidade, né, e achava que a gente ia ser uma live para atacar o pau, né, para escrachar aí, e depois ela viu que, na verdade, não era nada disso, né, e só reiterando para quem está entrando de repente aí, né, para quem entrou no meio do caminho, porque nós já estamos na metade da live, né. Depois, quem perdeu a outra metade, tá lá tá gravado ali no perfil do Instagram. Então, pode assistir o começo, né, para ter o contexto. Mas lá no começo a gente falou isso, né, Maurício? Na verdade, essa live é justamente um mover de compaixão de Deus, né, para nós, para aqueles que estão assistindo, e conhecer de fato aquilo que a igreja ensina e não os achismos nos ajuda, né, nesse processo de sentir a compaixão. Muito. É fantástico.
Aí, Maurício, eu sei que agora a ideia aqui é a gente entrar naquelas perguntas, algumas aqui ainda que não foram Aham. respondidas, né? É, e, assim, mesmo que tenha algumas que talvez a gente já tocou, mas de repente a gente aborda ela de novo mais rápido, só para que de repente aqueles que entraram depois aí, né? Beleza. O Maurício, tem uma irmã falando assim, Maurício, fala sobre transexualidade. Eu não sei É, se dá tempo de falar agora ou eu você acha vou, que... eu vou falar bem genericamente, porque assim, esse é um tema que está em voga agora, né? De uns tempos para cá, na igreja. A igreja tem alguns estudos, no próprio lexicon fala-se alguma coisa, e é uma questão de antropologia cristã que precisa ser melhor compreendida. O que é importante saber é o seguinte: a igreja, uma vez me perguntaram assim, a igreja condena os transexuais? Eu falei, a igreja, ela quer cuidar dos transexuais, das pessoas com transtorno de identidade sexual. Porque é outra coisa, né? O transexual é outra forma de dizer, né, que existe uma identidade diferente. A pessoa tem um transtorno, tá, o MS mudou, mas foi por pura ideologia. A igreja quer cuidar, ela não quer condenar nenhuma pessoa simplesmente por causa do desejo sexual ou por causa de algum transtorno que ela tem. Ela quer cuidar. Então, essa questão da transexualidade, o próprio Corge está começando a estudar mais profundamente para ter um trabalho pastoral também com essas pessoas, né? Porque é uma questão um pouco diferente da MS, né? É uma questão maior de identidade. Então, Maurício, de forma bem básica aí, eu não sei se dá para você falar o que seria um transexual, por quê? Porque é justamente essa uma das maiores dificuldades, até mesmo de quem está na igreja, né? De tratar todo uhum. mundo como se fosse tudo igual. é, Igual você falou lá, né? é, o viadinho, é um não sei esses o viados, quê. né? Esses Esses viados. viados. Não, E, então, na verdade tem. porque assim, a questão da pessoa com MS, por exemplo, eu aqui, né? Eu não tenho um problema de identidade sexual, eu me vejo como homem, né? Só que eu tenho uma atração afetiva e sexual por pessoas do mesmo sexo. E no meu caso, isso é uma definição que a própria igreja dá, tá? É uma tendência sexual que se constitui durante o desenvolvimento afetivo. Tal. A orientação sexual achei. É uma atração sexual mais ou menos exclusiva por pessoa afetiva por pessoas do mesmo sexo. É isso o que um homossexual, vamos dizer assim, né? Poderia definir, né? Uma pessoa homossexual. Então não é um problema de identidade sexual. Agora, a pessoa com transtorno de identidade sexual, o transexual, ele tem um corpo biológico, ele se vê num corpo biológico, mas a identidade sexual ele vê como do sexo oposto, né? Então, é um transtorno de identidade. Então, é o que hoje, por exemplo, você tem. O que eles chamam de homem trans. É uma pessoa com um corpo biológico de mulher, mas a identidade, ela se enxerga como homem, né? Então, é um homem trans. O que é uma mulher trans? É um homem, biologicamente falando, constituído, que se identifica como mulher, uma alma, vamos dizer assim, uma psique de mulher, né? Então, aí você tem aquelas pessoas que fazem ablação, fazem todas aquelas coisas que, por exemplo, está se incentivando mesmo entre jovens e adolescentes e que são terríveis, né? Porque isso traz consequências depois, tanto, por exemplo, né, a questão de suicídio é muito presente, tanto entre pessoas homossexuais como pessoas com esse transtorno, identidade de gênero. Então, tem que fazer essa distinção, porque o transexual, né, ele tem que ter mais cuidado ainda para essa pessoa, né, porque ela vive um conflito muito mais intenso do que esse. Né, ela não consegue enxergar o corpo dela, a identidade, ela não consegue se identificar com o corpo. Né? Isso pode ser transitório naquela fase de infância, adolescência, e infelizmente a ideologia está fazendo com que crianças e adolescentes, né, tenham o seu desenvolvimento hormonal parado, tal, para quê? Para que aquela pessoa decida, isso traz consequências depois, né, mas não vou entrar nesse assunto porque senão a gente prolonga demais. E depois tem todas aquelas mutilações que existem. E quantos já se arrependeram disso? Né? Essas histórias não contam. Enfim, o que a igreja quer é cuidar dessas pessoas. Ela está estudando, o Courage está estudando também, até para introduzir esse cuidado pastoral dessas pessoas. Então, a mensagem aqui é, de repente, você que está escutando aí essa live,
talvez se encontra nesse conflito, né, da transexualidade. Sinta-se amado por Jesus, né, por Jesus, sinta-se amado pela igreja, porque a igreja está olhando por você. E isso é fantástico, né? E é uma alegria da Igreja Católica justamente isso, né, Maurício? Que ela Sim. olha para o indivíduo nas suas mais diversas aflições, né? E Exato. ela não quer dar uma resposta única a respeito de um problema para resolver o problema rápido ou para Não. se livrar de alguma coisa, né? É como o Papa Francisco fala, ouve, né? Vai lá, sai, ouve a pessoa primeiro. Não vai chegando e falando assim, se é uma mulher com identidade, que se identifica com o sexo masculino, fala assim, não, você tem que usar saia, você tem que usar maquiagem, você... Não é assim que a igreja... Ela fala, filha, por que você se sente desse jeito? Porque ela vai a fundo, né? E o Papa Francisco insiste nisso, né? Desse encontro do outro. E muitas pessoas não entendem, acham que é sentimentalismo, que é, sei lá, mil coisas aí, mas não. É ouvir a história daquela pessoa antes de você dar qualquer conselho para ela. Fantástico. Tem algumas pessoas colocando coisas fantásticas para a gente conversar aí, mas em respeito daquelas que mandaram a caixinha para nós, né, antes, eu vou dar prioridade, pessoal, tá bom? Eu sei que tem várias perguntas aí, quem sabe, de repente, Deus provê que a gente faça uma outra live algum dia, né, Maurício, para a gente continuar, de repente, o papo, trazer mais alguns elementos da teologia do corpo que encaixam também aí, né? Sim. Até como respostas a respeito disso, né? E então, quem está fazendo as perguntas aí agora, eu peço que você de repente mande talvez para nós uma mensagem, né? Aí que depois a gente tenta responder. Mas agora a gente vai pegar esse momentinho para depois estar finalizando também, quem já passou um tempo bom. Mas tá maravilhoso, né? Então tá uma benção poder partilhar e conversar. Então vou passar aqui algumas perguntas só para que a gente tente de alguma forma breve responder esses irmãos, né? Que perguntaram para a gente lá no perfil da TDC a respeito disso daí. Então, ó, como alguém com tendência homossexual pode se aproximar dos outros sem o perigo de acabar pecando? Essa é uma das respostas que eu já dei até, que a gente tem como prioridade no apostolado, que é de ver, realmente desenvolver essas amizades castas, não sexualizando, né, a necessidade. Vendo que eu necessito de afeto, né, em primeiro lugar, e que o afeto ele pode ser demonstrado de maneiras saudáveis, né, e há maneiras especiais dentro de um casamento que você pode manifestar eroticamente esse afeto, que são próprias do casamento, são específicas para o casamento, por isso que eu falei que é interessante estudar a questão da sexualidade, ver a visão da igreja, a teologia do corpo, como explica, saber por quê que há uma expressão erótica que pode ser que é expressada dentro do casamento. Agora, como a pessoa pode se aproximar de outro sem perigo de acabar pecando? Confiando na graça, principalmente, porque para qualquer pessoa, para qualquer um, né, mesmo a pessoa tendo atração, você, por exemplo, que é casado, você quando está junto de uma moça, vamos dizer assim, está com uma moça muito bonita, tal, do seu lado e tal, você também pode sofrer tentações, né? E em que você confia? Né? Uma que você sabe dos compromissos que você assumiu para o seu casamento, né? Do amor que você tem pela sua esposa. A tentação está ali, né? Você não é uma pessoa assexuada que você não vai sentir, né? Não sou ameba. Você não é uma ameba. Será que a ameba tem atração sexual? Eu não sei. Né? Talvez, né? Uma pesquisa. Minha esposa ela é bióloga. Ela está aqui comigo do lado, ela está falando que não tem. Então legal, então. Você não é uma ameba. Né? Ninguém é uma ameba. A gente é um corpo sexuado, né? Sexual também. Então, os mesmos cuidados que teria, você tem que ter. Você não vai ter, por exemplo, ficar com carinhos bestas com uma outra moça, você não vai ficar, por exemplo, se colocar em situações muito constrangedoras de ficar muito perto. São cuidados, né? Que se tem que ter. Confiança de si mesmo, né? Oi? É desconfiança de si mesmo. Exato. Então, agora, não precisa, você não vai ficar o medo inteiro, com medo o tempo inteiro, e aí você não pode falar com mulher nenhuma, porque aí vai virar uma neura, né? Não, pelo contrário, você tem que ter amizades com pessoas do mesmo sexo, e você, que é um homem casado e tem atração pelo sexo oposto, você tem que ter cuidados, mas você tem amizade com outras mulheres, né?
Se a tua mulher, por exemplo, te proíbe, né, de ter amizade com qualquer outra mulher, isso fica péssimo, né? O casamento se desfaz, fica uma desconfiança constante. E a pessoa com atração pelo mesmo sexo também, ela tem que se aproximar, confiar na graça, usar dos meios, né, que a igreja dá. Outra, né, entender o porquê dessa necessidade desse afeto, né, esse afeto sexualizado que se sente. Entender o porquê das coisas acontecerem, né, desse desejo se manifestar dessa forma. Isso ajuda muito. Show de bola. Aproveitando aqui, né, você falou bastante da importância de entender de fato o que é sexualidade, né? Eu queria recomendar para os irmãos aí um livrinho. O nome é Sexualidade Humana, Verdade e Significado. E você consegue ele gratuitamente aí na internet, né? Só digitar lá, Sexualidade Humana, Verdade e Significado, e aí você vai entrar no site do Vaticano, vai aparecer lá para você baixar o PDF desse livrinho. E ele é fantástico, né, Maurício? Exato, sim, é muito bom. Tenho. Ele é fantástico, ele é básico, né, mas ele dá uma visão ali já básica a respeito da sexualidade. Da sexualidade. Da afetividade também. Uhum. Show de bola. Vamos para a próxima pergunta aqui, Maurício. Aproveitando, pessoal, vocês que estão aí acompanhando, né? Tirem print aí, depois mande lá no story, coloque no story de vocês, para que fique registrado aí tudo aquilo que Deus está fazendo no coração de vocês, né? A pergunta essa aqui é aquelas perguntas existenciais, né? Por que existe a homossexualidade? Se Deus é o criador de tudo, por que permitiu? Aí você pode colocar homossexualidade, por que existe sofrimento, por que existe o Covid, por que existe coisas, né? Nós somos filhos de Adão e Eva, nós estamos numa natureza decaída, né? Deus criou a nossa natureza perfeita, só que nossos pais fizeram besteira, né? E isso tudo é consequência disso. Então não existe só a questão da Deus ter permitido a homossexualidade. O que ele faz todas essas coisas se transformam. Tem uma coisa muito bonita que Nosso Senhor fala, né, no Caminho da Cruz e tal, que ele falava que ele transformava tudo, né? Tudo se transforma, eu não me lembro exatamente a frase, né? Mas pensar no seguinte, o sofrimento, essas mazelas todas, Deus transforma tudo isso, né? Todo esse sofrimento que a gente tem nessa terra, todas essas imperfeições, Deus se utiliza desses caminhos para nos santificar, para nos mostrar que nós somos dependentes dele, principalmente. Nós não somos o American Way of Life, né? Que eu sou o homem autossuficiente, eu não preciso de ninguém, né? Eu sou, né? Posso fazer tudo, não. Eu preciso de Deus o tempo inteiro. Se Deus quiser agora, ele desliga uma artéria aqui na minha cabeça, eu tenho um AVC e acabou, né? No meio do Covid, eu vou ficar uns dias aqui com os meus gatos, né? Não sei quando vão perceber que eu não tô, que eu morri, né? Vai ficar uma coisa horrorosa, porque tá todo mundo isolado, né? Então, pensar nisso, né? Deus permite certas coisas, não significa que ele criou. Ele não criou um mal, né? Ele não criou toda essa mazela do mundo. Isso tudo foi desregramento por conta do comportamento humano, né? E é fantástico que justamente a teologia do corpo ela mostra todo esse processo, né, Maurício? Exato, da criação, né? Vai lá no Gênesis. Divino, né? O homem no plano divino, depois o homem histórico, né? A partir do pecado original. E justamente o que você está falando é o processo de redenção, né? Sim, então, que depois vai explicar. Conforme a gente vai experimentando essa graça e contribuindo e experimentando e contribuindo, a gente vai experimentando esse processo de redenção. Sim. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Glória a Deus. Olha lá, você respondeu isso aqui já, mas só para quem está aí agora, né? A homossexualidade é um problema espiritual? Não. Toma posse da pessoa e a pessoa fica possuída e ela começa a ter atração. É isso? Não tem nada a ver. A própria igreja fala que é uma questão psicológica, é uma questão psíquica, né? Então, não é uma questão espiritual, um exorcismo, água benta, sal bento, não vai resolver nada. Né? Pô, São não adianta ótimos. Jogar sal? Oi? Não adianta jogar sal bento? Não. Que coisa, né? A dona MS não vai embora só com sal, não. A dona MS.
Ai, meu Deus. Vamos lá. A homossexualidade. É interessante, a gente já respondeu um pouco, mas vale a pena reforçar. A homossexualidade nasce com a pessoa ou é consequência do ambiente, né? Na qual ela está inserida? Então, até há pouco tempo ficavam naquela procura de um gene e tal, que um gene que determinasse que a pessoa fosse homossexual. Teve uma última pesquisa, a mais atual aí, que saiu na revista Nature, que foi uma pesquisa de um mapeamento genético que fizeram, e se viu que não existe um gene determinante, né? Tem genes que podem influenciar na sexualidade, mas não descobriram um gene gay, né? Que era o que queriam para explicar, falar, não, é genético. Não, assim, tem genes que influenciam, né? E aí você tem todas as questões ambientais, né? Da educação da pessoa, da formação do caráter, da formação da personalidade. Então a questão é mais, né? A pessoa pode vir com predisposições, pode, né? Pode vir sim, né? Porque a gente leva uma carga genética que pode ter influência do histórico da nossa família, né? Se discute muito, por exemplo, né, a questão do alcoolismo, se não é uma questão, às vezes, genética, não há uma modificação, que pode haver, pode, né? Mas isso não é o importante, porque você tem outras questões que são determinadas geneticamente que não justificam certas atitudes morais. Então, não adianta procurar uma explicação genética para justificar um comportamento, né? Porque é isso que se quer. Então, a questão, o que se aceita mais é que a questão é mais social, ambiental, psicológica do que realmente puramente genética. Então, ninguém nasce gay, né? Perfeito. Pode-se dizer, aqui eu vou até emendar com uma outra pergunta que alguém fizeram aí, que acho que tem um pouco a ver aqui. Pode-se dizer que Deus permite a homossexualidade? E baseado nisso, por exemplo, nesse raciocínio, a gente pode dizer que Deus permite a homossexualidade e se por um acaso ele permite, uma pessoa pode viver com uma pessoa do mesmo sexo, ter um relacionamento, mas viver na castidade e comungar? Não, não. Aí é uma questão bem complicada, porque como eu já estava explicando antes, né? Deus permite, né? Permite que ela aconteça. Como ele permite N situações, né, que não estão de acordo com a regra moral que ele colocou, né, nos nossos corações, nas nossas almas, né, que é a lei natural, né? Toda a lei natural ela está inscrita no coração do homem. E essa questão da sexualidade poderia entrar em vários aspectos, tanto biológicos, como morais também, teológicos, da própria teologia do corpo para falar. Mas, então Deus permite, mas uma pessoa querer viver com uma pessoa do mesmo sexo, um relacionamento casto, não existe, né? Isso é uma ilusão. Ficar achando que você pode dormir na mesma cama que uma pessoa e não ter movimentação, porque aquilo que a gente estava falando, não somos amebas, né? Então eu vou ter movimentos sexuais, eu estou me colocando numa situação em que isso é o que se chama de se colocar numa situação, uma ocasião próxima de pecado, né? Eu tenho que evitar ocasiões próximas de pecado. A pessoa que entra no AA, o bêbado, por exemplo, ele não pode, né, entrar num bar e ficar olhando lá, não, ó, eu vou com meu amigo lá e eu não vou beber, né? Ele não pode entrar lá, né? Ele sabe, é uma ocasião próxima para ele. A mesma coisa, eu achar que eu posso ter um relacionamento casto, fiel, com uma pessoa do mesmo sexo. Eu vou querer trocar carinho, uma hora vai rolar beijo, e outra hora rolam outras coisas mais. Ou seja, eu estou tentando a Deus, né? E isso já é um tipo de pecado. Mas um relacionamento com uma pessoa que não tenha beijo, não tenha sexo, se chama amizade. Então, tem amigos bons, amigos que você confie, amigos do mesmo sexo, que você não precise demonstrar genitalmente a sua afetividade. Isso é possível, isso é necessário. Que você tenha amigos que você entenda. A expressão genital, ela está destinada a ser utilizada dentro de um casamento legítimo, não fora. Você vê que tudo gira em torno da gente entender, de fato, o significado da sexualidade, né? Exato, do corpo e tal, né? Isso, legal. E, portanto, se está numa situação dessa, não deveria comungar,
né? Não, porque você está se colocando numa situação de pecado, você está tentando a Deus, né? Exatamente. Uma pergunta que surgiu aqui, até fiquei me perguntando depois para tentar entender o porquê dessa pergunta, né? Mas é interessante, ó. Uma pessoa que tem AMS pode se consagrar a Maria? Deve, né? É isso que Maria eu é falo, um deve. exemplo, não, quanto antes, não consagrou ainda por quê? Maria é mãe de todos, né? Nosso Senhor entregou ali como mãe. Você sabe que essas perguntas é interessante, eu fiquei pensando no espírito delas, né? Tanto da pessoa que tem AMS como da que não tem, né? Querendo entender o outro. Uma pessoa com MS não é um ET, é um ser humano, como qualquer outro, com uma característica diferente, né? Que é a sentir atração pelo mesmo sexo. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu trato uma pessoa com MS? Coloque-se no lugar dela, como é que você quer ser tratado, né? Você quer ser tratado com respeito, com carinho, né? E não com rótulos, né, com violência, com preconceito. Não. Isso significa que você vai aceitar as atitudes da pessoa que estão fora dos seus princípios cristãos, católicos, dos ensinamentos da igreja? Não. Né? Não. Você vai ajudar essa pessoa se possível, né? Você vai falar para ela, você vai anunciar a boa nova, você vai tentar evangelizar. Agora, você não vai tacar o catecismo na cabeça dela e falar, se você não viver isso aqui, eu não vou te amar, eu não vou te querer, eu não vou te respeitar. Não. É igual o Nosso Senhor fez com a samaritana, né? Ele não chegou lá, não pegou um pergaminho e jogou, ou então ele falou assim, sua adúltera, né? Sua quenga, né? Ele não chegou, não falou nada disso, né? Ele chegou, você me dá água, né? E ali partiu o bate-papo, né? Dali partiu o bate-papo. Agora você imagina ele chegando assim, saquenga, né? Não ia ter. Ia sair uma discussão, bate-boca, né? E ele ela ia jogar Jesus dentro do poço. Ia, com certeza, né? E com razão. Enfim. Né? Mas a gente tem que imitar Nosso Senhor, então é assim, né? Eu vejo que essas perguntas. Quando eu falei das pessoas que estão lidando com outros que sentem atração. Agora, a própria pessoa, ela acha que por conta da atração ela não é digna de nada, né? Porque fica ou num processo de vitimização, ou achando que esse é o pior pecado do mundo, que a atração é um pecado, e ela não é, a igreja é clara. A inclinação é desordenada, está fora daquela ordem, daquele design divino, daquela desejo inicial de Deus, só que ela não assim, ela está fora da ordem, mas ela não é um pecado, ela é uma inclinação. Agora, se eu ajo de acordo com ela, sim, eu posso cometer um pecado, como eu já cometi muitos, né, na minha vida passada aí, e por conta dela. Mas o fato de ter inclinação não te torna indigno de nada, né? A gente é indigno porque a gente é humano, a gente é filho de Adão. Né? Não é porque eu tenho MS que eu sou mais indigno, ou outra pessoa, não. Né? O que a pessoa tem que fazer é viver os ensinamentos da igreja, viver os ensinamentos de Cristo, e não é só viver um ensinamento, são todos, né? Para poder realmente comungar, se consagrar a Nossa Senhora, porque também não pode ser uma coisa feita, achar, eu vou na boate gay todo dia, aí eu acho, mas eu sou consagrado a Maria. Filho, tá no caminho errado. Maria não ia te aprovar, essa consagração aí tá furada. Né? Existe uma mentalidade, às vezes, errada, né? A respeito da consagração, né? Uhum. Que é como se fosse um amuleto, né? Amuleto, se eu tô correntinho, tô consagrado, eu posso fazer tudo que eu quero, que Maria vai dar um jeitinho para entrar. Ou usar o escapulário, ela vai me livrar do inferno, né? O escapulário do Carmo e tal, eu não vou pro inferno, então eu posso fazer o que eu quero. Não. Eu tenho que ter uma vida cristã, né? E deve se consagrar a Nossa Senhora. Exatamente. Vamos lá. Por que parece que na igreja as pessoas tratam homossexuais como um pecado mais pesado? É interessante essa pergunta. Porque, assim, vamos dizer, de certa maneira choca mais, porque é uma falta de compreensão. A gente tem medo de tudo aquilo que a gente não compreende. Né? Então, quando se tem uma falsa compreensão, ou uma compreensão incompleta, ou uma total ausência de compreensão de um assunto, aquilo assusta demais, né? Então, por exemplo, você vê agora, a gente não sabe se essa porcaria desse vírus aí
o que que ele faz exatamente, a gente ouve tanta coisa diferente que a gente morre de medo, né? Então parece que é o pior vírus da história, e não é, né? A gente sabe que não é, mas esse confinamento tal gera um desconhecimento. E a questão da homossexualidade assusta muito, porque quando a igreja, no passado, ela tratava dessa questão, ela não tratava pelo lado psicológico, ela simplesmente pegava a questão do ato, né? Então, todo o tratado de teologia moral, história da igreja, você vai ver falando de sodomia, que é o quê? É o pecado contra a natureza, né? Ou, né, falando aqui, provavelmente são adultos que estão aqui, a gente pode falar assim, é o sexo anal, né? Então, isso é o que pega, né? Que pegava, se condenava antigamente, não se tratava dessa questão psicológica, né? E a igreja, né, ela se aprofunda em alguns conhecimentos. Os princípios morais continuam o mesmo, a igreja não muda, né? Os princípios morais não vão mudar, são os mesmos desde o começo do mundo. Mas ela se aprofunda em alguns conhecimentos. Então, você vê que a igreja começou a estudar a questão da atração pelo mesmo sexo, tratar em documentos, né? Para exatamente mudar até o tom de alguns discursos, porque aquela condenação só do pecado levou que muitas vezes se condenasse a própria pessoa que sentia algum tipo de atração, né? Então teve, vamos dizer assim, atitudes erradas, não uma doutrina errada por parte da igreja, mas teve atitudes de pessoas da igreja em relação, né, a pessoas com atração pelo mesmo sexo. Então a igreja depois ela se aprofundou, ela viu que são pessoas que têm que ter cuidado pastoral, né? Aprovou um apostolado, por exemplo, como o Courage para isso, né? Para poder ter esse cuidado pastoral, cuidar das pessoas, tem documentos sobre isso, tem estudos. Então, nesse sentido que é visto desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, vou falar como Jesus, também é uma hipocrisia. Porque, às vezes, as pessoas não veem o próprio pecado, não veem o pecado da sociedade. Por exemplo, hoje em dia, pornografia pode, né? Mas a pessoa não fala dos próprios problemas que ela tem, por exemplo, de promiscuidade, de pornografia, de sexo desregrado, né? Não, o que importa é atacar o homossexual, né? Então, meio que o homossexual fica como bode expiatório, é o último bode expiatório, né? Dessa questão toda. Na época que eu nasci, era muito mais, por exemplo, a mãe solteira, né? A mãe solteira era uma coisa assim, nossa, era uma desgraça para a família, como foi o caso da minha mãe, né? Então você está falando que pode ser. Não, estou falando. Tá, minha mãe cometeu aquele ato e tal, mas, nossa, tinha padre que, por exemplo, proibia batismo, não deixava batizar o filho, porque não, era o pecado horroroso, entendeu? Então, sempre muda, né, esses estigmas, assim, para certas pessoas. E na maioria das vezes não é a visão da igreja, né, Maurício? É a visão de algumas pessoas, às vezes Exato. líderes Exato. leigos, líderes do clero, né, que não têm Aham. uma compreensão ainda, né, a respeito do tema e acabam causando essas feridas, né, Sim, nas sim. pessoas. Vamos lá. De forma simples, homossexualidade, enfrentar ou aceitar? Tipo, é assim mesmo e já era. As duas coisas. O aceitação não significa que, tá, eu tenho a atração pelo mesmo sexo e vou viver desse jeito. Não. Eu aceito no seguinte sentido, de encarar como uma realidade presente na minha vida. Então, eu sinto atração por homens. Eu tenho que falar isso às vezes, né? Porque às vezes a pessoa tem medo de falar, assumir isso. Assumir mesmo não é sair ali na igreja, levantar a mão e falar, gente, sou gay! Não. Para mim, falar, eu comigo e com Deus, falar, eu sinto atração por homens e eu sei que eu sinto. Então, aceitação é isso, encarar uma realidade. Depois, enfrentar essa realidade. Tá, eu não vou viver de acordo. O que eu vou fazer? Né? Eu vou procurar, eu como católico, eu vou procurar de acordo com o que a igreja me ensina. Então, eu vou procurar entender o que é a minha identidade, né? É uma questão de identidade, né? De me identificar como homem. O que é a minha identidade como homem? Eu tenho que perder esse medo de me identificar com um homem, me identificar com outros homens também. Né? Significa que eu vou virar o super macho, vou agora ficar assistindo futebol o dia inteiro, vou, que mais? Sei lá, coçar o saco.
Mas aí cuspir no chão, falar dos gostosa, não. Eu vou querer uma masculinidade, né, saudável, cristã. Eu não vou ficar falando das gostosas, é pecado, né? Agora, pro mundo não, pode falar, né? É isso que é masculinidade, essa tosquice. Então eu vou me encarar nisso, eu quero viver uma masculinidade saudável, eu quero estar no meio de outros homens sem me sentir ameaçado. Isso é um processo, eu não vou chegar, pum, virar de uma hora para outra, né? Entendi o que é masculinidade, não. Eu vou entendendo aos poucos. Alguns até, às vezes, conseguem desenvolver uma certa segurança para encarar o sexo oposto é ótimo, mas encarar um casamento, né? Alguma coisa assim, mas é uma questão que não deve se colocar como necessária. Eu tenho que virar um heterossexual, né, nesse jargão, para Deus poder me salvar, porque senão não me salvo. Não, tá errado. Você tem que ser santo, santo, porque Deus lá em cima não vai perguntar quantas você pegou, você era hétero ou homo? Homo, inferno, hétero, céu. Não, ele não vai perguntar isso. Ele tem umas perguntas feitas já, que você ajudou o outro, você deu de comer, você fez isso, você evangelizou, você consolou o triste, é isso que ele vai perguntar. Então, eu tenho que me santificar. Então, o enfrentar é isso. Eu viver a virtude, eu compreender a minha sexualidade, eu não ter medo da maneira que Deus me criou, seja homem, seja mulher, e seguir esse caminho. Você falou algo fantástico aí, né? Que às vezes tampar um buraco descobrindo o outro, né? Na questão, por exemplo, eu tenho atração pelo mesmo sexo, então vou buscar um casamento para me curar. Vou ver pornografia hétero, por exemplo, vou ver pornografia hétero, vou começar a comprar Playboy para ver se... Exatamente. Você só está trocando de pecado, mas o caminho final é o mesmo, né? Exatamente. Penúltima pergunta aqui. Cadê? Eu vou fazer essa aqui, mas essa aqui já está com a resposta feita, não precisa responder, tá? Tá. Olha lá. Homossexualidade existe? Por aquilo que a gente está partilhando aqui, né? E tudo mais, eu acho que ela já está respondida. Agora tem duas perguntas finais aqui, pastorais, que eu acho interessante. Quem é cantor? Quem é gay? Ou se assume, digamos assim, né? Quem tem atração pelo mesmo sexo, pode cantar, servir, ler na missa e etc. Sim. Eu falei que eu vou dar aquela resposta, até que eu falei que eu ia dar umas respostas meio irônicas, né? Cantar pode, até o Pablo Vittar canta, né? Então. Zoeira, né? E ler, né? Se for alfabetizado, tudo bem. Assim, o que está no fundo aqui dessa pergunta toda pessoa com atração pelo mesmo sexo vai cometer escândalo em participando de atividades pastorais? Isso tem que ser discernido, tem que ser conversado. Se é uma pessoa que tem uma vida abertamente, ela defende com unhas e dentes a ideologia gay, entendeu? É um militante, eu acho inconveniente, como eu acharia inconveniente também um militante comunista, sabe, que fosse contra a doutrina social da igreja, um militante contra a doutrina moral da igreja, uma pessoa que é conhecidamente, né, são questões, nesse sentido, né, se uma pessoa é militante, eu acho que não convém. Agora, se a pessoa sente a atração, né, de repente, vamos dizer assim, ela tem aí suas quedas de vez em quando, mas isso não é público, né? Ela não é um pecador público que expõe o pecado dela, né? Ela tem que participar da igreja, ela tem que participar como qualquer outro. A igreja, ela tem ali, todas as pessoas que estão na igreja têm que saber, todo mundo é pecador. Quem não pecou foi Jesus e Maria. O resto, né, todo mundo pecou. Né? Alguns não chegaram a pecar mortalmente, né? Se diz que, por exemplo, Santa Teresa nunca cometeu um pecado mortal, né? Mas ela pecava também. Nosso Senhor fala, o justo peca 7 vezes ao dia. Então, é tudo pecador. Então, a pessoa com atração, porque tem um pouco afeminado, tá. Aí você tem gente com voz de taquara rachada, você tem gente que tem uma voz horrorosa. Você vai deixar fazer com que essas pessoas não leiam? É só aquela pessoa que tem a voz um pouco afeminada. Então, tem que se reanalisar esses conceitos todos, não de jeito nenhum impedir que alguém tenha acesso
vamos dizer assim, a esses trabalhos, né, dentro da igreja, só por conta do que ela sente, né? É o que eu falei agora. Se for uma pessoa que você sabe que é um predador sexual, seja ele com atração pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto, você vai tomar certas precauções, é lógico, né? Você não vai colocar em certas atividades, você não vai colocar em risco. Agora, se é uma pessoa que sente, você sabe, e sabe, ela tem boa vontade, quer ir lá, é hipocrisia ficar achando que não pode participar de certas coisas, não pode participar do Ministério de Música, não pode chefiar, não sei o quê, porque, filho, todo mundo peca, né? Que eu falei agora, se a pessoa começa a defender publicamente o pecado, é outra história, né? Isso vale para qualquer um, né? Uma pessoa com atração pelo mesmo sexo não é um ET. Perfeito. Não é um ET. E a última pergunta é a seguinte, para fechar com chave de ouro aí, né? Poxa, tenho um amigo, uma amiga, um familiar que tem, a gente já sabe que tem atração pelo mesmo sexo. Como, de forma básica, assim, inicial, eu posso ajudar essa pessoa de alguma forma, né? Uhum. Primeira coisa, ouvir, né? Nunca chegar com fórmulas prontas para ninguém, porque essa pessoa ela tem uma história, ela tem seus traumas, ela tem seus dons, então você tem que conhecer essa pessoa em primeiro lugar. A gente não aconselha vindo com conselhos prontos, isso daí é presunção, né? Então, primeiro conhecer aquela pessoa. Conhecendo a história daquela pessoa, a gente pode ajudar de alguma forma. Porque, primeiro, tem que ter essa proximidade. Não adianta querer pregar, né? Saber, olha, você tem que viver assim, vai fazer um curso de teologia do corpo com o Mateus, né? Porque ele vai te ensinar. Não, ela tem, né, às vezes nem sabe o que é sexualidade, está querendo distância. Então, primeiro, ouvir, né? Segundo, informar-se, né? Vá ler teologia do corpo, vai ler, vai entender sexualidade de uma maneira católica, vai ler os documentos da igreja sobre atração pelo mesmo sexo, e tem mais de um, no site do Courage a gente indica, né, o que a igreja exatamente fala, vai ler o catecismo, né, a parte de castidade, que é o universo falar sobre essa questão, para você poder ter palavras, porque não adianta você chegar lá e falar, ouvir, fazer tudo isso, ouvir a história dessa pessoa, e achar que falar, vive a castidade então, não vai adiantar nada, né? Para que você se interessou por ela, né? Mas, então, informar-se. Depois de se informar, aí sim poder ajudar essa pessoa. E, lógico, indicar meios, né? Olha, tem um grupo, assim, porque você não acha legal? Olha, Deus apresenta a sexualidade como Deus mostrou, mostra a beleza da igreja, que a igreja quer cuidar das pessoas, a igreja não quer jogar todo mundo no caldeirãozão, né? Colocar na ponta do espeto, jogar lá pro capeta. Não, a igreja quer salvar a tua alma, né? É isso que a igreja quer, só que ela mostra o caminho. Olha, o caminho é esse. Ah, você acha que é condenação? Não é. Olha, não é. Às vezes pode ser pesado, porque você sente isso. Sabe, saber explicar realmente as coisas, né? E outra, não se colocar na obrigação de consertar o outro, né? Eu não sou um boneco quebrado que alguém tem que vir para mim e tentar me consertar, né? Eu não pedi para ser consertado, eu quero que Deus me conserte. Eu quero a ajuda dos irmãos, lógico. Eu preciso do apoio dos irmãos, mas eu não quero ser visto como um boneco quebrado, né? Eu sou simplesmente aquela pessoa que estava lá no caminho do samaritano, ferido, né? Que precisa da ajuda da igreja, que é exatamente a estalagem, né? Mas todos nós somos essa pessoa. Todo mundo precisa de cuidado. E eu não sou aquele boneco. Você é o boneco perfeito, eu sou o boneco imperfeito. Não, né? Essa é o outro tipo de comportamento que é péssimo, né? Veja o outro como alguém, trate-o como você quer ser tratado, coloque-se no lugar da pessoa. Se você tivesse atração pelo mesmo sexo, como você gostaria de ser tratado? Fantástico, fantástico. É a questão da empatia, né? Exato. Se colocar no lugar do outro. Compaixão, né? Compaixão, né? Sofrer junto, né? Não é simples querer se colocar num patamar de mestre, né? E querer, né? Simplesmente consertar o outro. Fantástico, Maurício. Ó, a gente tem mais 2 minutinhos aí. Vamos aproveitar esses 2 minutinhos para a gente falar um pouquinho aí do Courage, né? Então, para quem quiser entrar em contato, como é que faz? Né? Poxa, como que eu conheço mais sobre o Courage? Então, a gente tem
A gente tem aí todos os canais em redes sociais, a gente tem página na internet, tem página no Facebook. É só procurar por Courage, né? Porque é coragem em inglês, Brasil, que vai achar aí no Instagram, no Facebook. E lá tem os e-mails, tem número de telefone, né? Tudo para entrar em contato com a gente, para começar o trabalho nas diversas cidades aí do país, pedir autorização para o bispo e tal, para poder levar essa palavra de coragem, de confiança, misericórdia para todos os irmãos que sentem atração pelo mesmo sexo. Fantástico, Maurício. Aqui mais perto de Sorocaba é São Paulo, né? A célula São mais Paulo. perto, talvez, né? Mas um dia, se Deus quiser, a gente começa aí também. Oi? Então, se Deus quiser, exato. Vamos já começar uma intercessão aí profética, né? Nesse sentido. Região central de São Paulo a gente está. Legal, bacana, show de bola. Então tem as redes. Aproveitando também o pessoal aí, nós da Teologia do Corpo Sorocaba, como eu falei no começo, né, a nossa missão é um apostolado de Teologia do Corpo, mas focada aqui na nossa região, né, as cidades de Sorocaba, Itu, Itapetininga, toda essa região aqui mais próxima. Então a gente tem também aí esses meios digitais, como a gente falou, o Facebook, o Instagram, e começamos recentemente o YouTube. Então provavelmente isso aqui vai estar gravado lá no YouTube. E toda a nossa conversa, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Então vai lá, se inscreva, curta, entre também nos canais aí do Courage e curta. Maurício, 10 segundos aqui, eu quero louvar a Deus pela tua vida, agradecer muito por essas 2 horas, né? Ia ser 1 hora só, virou 2. Obrigado, Matheus. Obrigado muito você, cara. Tamo junto e se Amém. Deus quiser, pessoal. Non abbiate paura.